também gosta do passado, de histórias, ele conta suas histórias domingo de manhã. E o pessoal da pesada, né? O Pretzel, o bom gaúcho Pretzel. E o outro apresentador lá, Pepe, que ganhou o prêmio, né, é o Capelanes. Capelanes é fera também. Olha, o Capelanes e o Pretzel é uma dupla sensacional. Os caras entendem. Inclusive o Capelanes ganhou o prêmio, né? De melhor apresentador da CESP esse ano. Parabéns a ele. Parabéns aí ao Grupo Bandeirantes, né? Mas o Gauchão sabe muito, hein? O Gauchão sabe demais. Eles entendem demais. Bom, eu estou interrompendo porque vamos para o Concentração, né? 11 horas tem Brusque e Guarani. Futebol de Campinas tá que tá, meus amigos. Que é isso? 10 horas e 1 minuto. Eu venho já na abertura do Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Bom dia! Neste domingo, faltando uma semana para terminar a Série B, hoje é Brusque e Guarani, 11 horas. Quem narra é Leandro Boles, comenta Tigrão, Gleger e Vladimir Catarino. Antes, porém, com tudo, abraço aqui a nossa equipe técnica, comando do Gil Kleber, com Pedro Piscinato e o Danilo Capucci. Bem, ontem, aquele desastre, transmitimos, o Batista narrou Ponte 0, Sport 4. Acontecimentos lamentáveis, a Ponte praticamente rebaixada, uma vergonha a atuação da Ponte. Eu tô aqui com a súmula do jogo e aquilo que a TV mostrou e nós já sabíamos. Diz aqui, ocorrências também não vai aumentar o preço do dólar. Mas informo que aos 6 minutos do segundo tempo foi arremessado um isqueiro no campo de jogo, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida da Ponte. Só isso. E daqui 1 minuto de silêncio pro Sidão Virginelli, que apareceu. Ex-presidente da torcida jovem, funcionário, grande torcedor, morreu lá em Minas e foi enterrado ontem aqui em Campinas. Antes do Vladimir Catarino falar da escalação do Guarani, só um pequeno relato do que aconteceu, porque eu tenho informação, Catarino, de que depois terminou o jogo, bem depois terminou o jogo, houve uma invasão no Majestoso. Se você tem informação ou passar aquilo que você viu ontem após o jogo. Um grande abraço, bom dia, Catarino! Tudo bem, Edu? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pro amigo ligado aí na Bandeirantes. Pois é, né? Ontem foi tumultuada a saída lá do Estádio Moisés Zucarelli. Nem tinham tantos torcedores assim, né, Edu? Aproximadamente aí 4 mil, pouco mais de 4 mil oficialmente divulgados. Grande parte foi embora quando a Ponte tomou o terceiro gol, logo no comecinho do segundo tempo, terceiro gol marcado pelo Sport. Muita gente foi embora, mas acabou tendo esse tumulto. Na verdade, alguns pequenos tumultos aconteceram no decorrer do jogo. Ainda no primeiro tempo, um confronto ali entre torcedores da Ponte com seguranças da Ponte Preta, a polícia ainda não estava por ali. Depois, no segundo tempo, já um confronto com torcedores e polícia, e depois no final bombas sendo lançadas na direção do estádio. Houve também a informação desta invasão, não consegui apurar mais detalhes, mas aí já no começo da madrugada deste domingo, que havia um descontentamento, que era claro que isso aconteceria. Em caso de derrota da Ponte Preta, isso estava realmente previsto, era previsível que fosse acontecer. Mas as circunstâncias acabaram deixando o clima com maior animosidade, né? O desempenho muito ruim da Ponte Preta no jogo, a própria relação tumultuada entre seguranças da Ponte e torcedores da Macaca. Então tudo isso virou um barril de pólvora que acabou explodindo ao final da partida e principalmente no começo da madrugada deste domingo, Edu. O público foi de 4.700, lembrando que estava 1-0, Luiz Felipe foi expulso a 23 do primeiro tempo, a Ponte com 10, aí a Ponte toma o segundo gol,
Aí o Elvis saiu para a entrada do Hudson e foi um horror, né? Foi um horror, já estava sendo, né? Bom, é o seguinte, você sabe que eu passei hoje 6h15 em frente ao Campo da Ponte. 6h15. Eu vi assim, eu levanto muito cedo, né? Foi da padoca ali na Piracã, tomou um cafezinho, pão na chapa e tal. E eu percebi que tinha assim, tinha muito papel, mas não vi vidro quebrado, nada demais, não vi nem outro... a entrada do Majestoso, portões, estava tudo em ordem. O que me chamou a atenção nem foi o estádio, foi que eu estava... Onde era aquele hotel, aquele Príncipe, né? Fica na esquina, que derrubaram o hotel. E colocaram lá uns tapumes, né? Parece uma telha enorme, né? Mas tinha uma gambada, uns 3, 4 pichando. Mas estavam sortando a tinta. É spray, né? Eles picham com spray. Eu vou falar pra você, falei, seja o que Deus quiser, não deu tempo de ver, eu sei que ele estava aprontando. 6h15 da manhã, a maior pichação por lá. Bom, Catarino, temos escalações? Sim, Edu, tanto o Guarani quanto o Brusque já estão definidos para o jogão de daqui a pouco às 11 da manhã no Augusto Bauer. Quem narra é Leandro Boles, o moço de Piracicaba, Tigrão comenta, Gleger também, e você, Catarino, nas reportagens e nas escalações. Por gentileza, maestro Danilo Capucci, bugre escalado. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Bandeira do verde e branco tremula pela última vez, aliás, penúltima, né? Nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o time já está rebaixado à Série C. Vem a campo com novidades. Fred Conte é o goleiro titular hoje, tem a 50. Aquela dobrada na direita acontece novamente. Ian Henrique, 29, e Heitor com a 2. Ambos ali vão pela direita. A dupla de zaga tem 13, Matheus Salustiano, 12, Lucas Adel. E na esquerda, Jefferson com a 17. Meu campo tem Pierre, 47, Anderson Leite, 5. Luan Dias, 10. E no ataque, Marlon, 8 e Caio Dantas, 99. Tá na tela aí quem tá no YouTube, com Fred Conte, Ian, Heitor, Matheus Salustiano, Lucas Adel e Jefferson, Pierre, Anderson Leite, Luan Dias, Marlon e Caio Dantas. No banco vão estar o Álvaro, goleiro 22, Emerson, meia dúzia, Pacheco, 28, Douglas Bacelar, 23, Pedro Henrique, 30, Lucas Araújo, 21, Gabriel Bispo, 33, Porfírio, 26 e o João Marcelo com a 43. Edu? O Fred Conte deve estar fazendo a estreia, né? Depois você fala pra mim de onde que ele é. Tem mudança no meio, né? O Matheus Bueno não está na volância. Assim, as ausências mais sentidas tem o Pegoraro e nem no banco. Quem mais aqui? Tem o Matheus Bueno volante, o Caio dos que vinham sendo titulares, o Pegorari, né, Edu? No gol, o próprio Matheus Bueno tá fora. E também apenas o Caio Dantas aí daquele ataque que vinha jogando de forma mais frequente, né? Não tem João Victor, por exemplo, que está fora, está entregue ao departamento médico. São as mudanças aí principais feitas na equipe do Guarani. Já Zorzinho comentando, o Caio Dantas confirmado, vai pro jogo, o banco você já falou. Vamos ao Brusque, o Brusque que, aliás, subiu ano passado, da C para B, mas já está de volta na Série C. Pois não, Catarino? Aliás, a caminhada do Brusque foi B, C, B e agora C de novo, né? É uma gangorra esse time de Santa Catarina. O quadricolor vai a campo com Matheus Nogueira 1, Gabriel Pinheiro 12, Jansson 3, Everton Alemão 2, Marcelo 26, Rodolfo Potiguar, capitão do time 5, Marcos Serrato 19, Agostinho Gonzalez 14, Diego Matias 27, Keké 18 e Podiero com a 9. No banco vão estar o Georgime 35, com a camisa de número 31, Matheus Emiliano, 30 pro Jonathan, 16 Ian Paul Torres, meia dúzia Gabriel Lima, 7 Dionísio, 70 Cauari, 11 Diego Tavares, 17 Guilherme Queiroz e 99 Robinho. É o time do técnico Marcelo Cabo, Edu. Olha, Marcelo Cabo que um dia dirigiu o Guarani, 2017, né? Mas ficou pouco tempo aqui. Vamos ao apito. Vem do Amapá o árbitro, o Tailan Azevedo Gomes. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pela Fernanda Kruger, na bandeira 2 pelo Luan Patrick Pereira da Silva. O quarto árbitro é o senhor Franciel dos Santos Martins e no VAR, o carioca Rodrigo Carvalhais de Miranda. Edu.
Muito bem, e Gleger Zorzinho, o que será que está pensando? Trabalhou ontem, madrugou comigo, já levantou, já fez exercício, pãozinho com manteiga, café com leite, respirou, pensou, tá aí, Zorzinho. Caio Dantas, confirmado, pode melhorar a artilharia. Esse goleiro aí, Fred Conte, deixa eu ver aqui, Fred Conte, tem 21 anos, atenção, Zorzinho. Estava no sub-20 do Vila Nova. Tem 21 anos? Ele tem... Falei 21, né? 21 anos, então vai ser a primeira partida profissional dele, tá? Primeira partida profissional de Fred Conte. É para você observar, Zorzinho. Um abraço, bom dia. Tudo bem, né, Edu? Bom dia. Bom dia. Agora há pouco estávamos juntos, já estamos aqui de novo, né? A serviço do rádio. Sim. Edu, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço. Eu tô aqui na casa de um pessoal aqui, torcedor do Guarani, o Sérgio Poletti. Sérgio Poletti, que é pescador profissional, cara. O cara tem uma associação de pesca aqui no Mato Grosso. Nós estamos por aqui, ele tá chateado, sabe por quê? Porque ele é bugrino e ele tá muito chateado. Tá chateado mesmo, triste com a situação do Guarani. E você vê como é que é o futebol, né? Os dois times hoje já rebaixados, né? Cumprindo tabela. Eu fico imaginando, Edu, porque, claro, já passei por diversas situações no futebol, mas ter que jogar às 11 da manhã, num domingão, e você já rebaixado. Qual o pensamento, o que usar para se incentivar num jogo como esse? É muito simples. O Guarani está começando a reformulação, planejamento para 25 e está a oportunidade. E por que eu já estou falando isso? Para emendar desse Fred, né, que é o goleiro que está estreando. Eu não o conheço, não sei. Me falaram que é muito bom goleiro tecnicamente, porque só pelos treinamentos, né? Então eu procurei saber e a galera me disse que é bom goleiro tecnicamente. Mas aí falta a experiência, né? Nunca atuou profissionalmente, está recebendo uma oportunidade e creio eu, né, que a gente não sabe também qual que é o futuro do Alan Al. O Rodrigo Pastana, na entrevista lá, aparentemente deve permanecer no Guarani, participando aí, efetivamente do planejamento, né, e já fazendo aí a montagem do time, porque o Guarani daqui a pouco está no Campeonato Paulista da Série A, que para mim é um dos campeonatos mais competitivos do Brasil, eu não tenho dúvida. Então o Guarani precisa ficar atento, porque você montar um time para o Campeonato Paulista da Série A1 e também para a Série C é complicado, porque sabe do orçamento, que a gente sabe que não é o mesmo, e foi tocado muito no assunto na entrevista coletiva que deu a diretoria do Guarani sobre a questão do orçamento. Como fazer? Se você tem um time de Série B, você consegue montar uma montagem de time. Agora, e vou falar mais ainda. O Guarani, com esse time que está aí hoje, claro, que vinha atuando, que foi rebaixado, e eu estou falando dos titulares e a grande maioria que participaram, o Guarani nem na Série C tem um time competitivo, se fosse manter o mesmo time. Então, por isso, precisa da reformulação. O Alan Al está dando oportunidades a alguns jogadores. Você vê que o Adel está voltando ao time. Há quanto tempo que não jogava, né? O Lucas Adel está recebendo mais uma oportunidade. Meio de campo reformulado. Mas os caras... Nem a escalação, a gente ficar claro, A, B, C, você pode escolher uma peça que é opção do treinador, é a prioridade dele. Mas a gente precisa ver qual que é, como é que vai ser, qual que é a estratégia para esse jogo. É jogar para cima do Brusque, tentar ganhar o jogo e aí meio que conseguir uma vitória que o Guarani precisava lá atrás? A gente não sabe. Mas o incentivo, sem dúvida nenhuma, é esse. De que se você quer permanecer no Guarani, ou até mesmo, Edu, ouvintes, torcedores do Guarani, o cara precisa, né, seguir a carreira dele, mesmo não ficando no Guarani, e aí precisa mostrar que tem condição e qualidade. Então, para mim, esse é o único incentivo. E é duro, viu, Edu? É difícil fazer um jogo onde as duas equipes já estão rebaixadas. Edu. Pois não, Catarino? Hoje o Guarani relaciona pela primeira vez 2 jogadores das categorias de base que vão para o banco de reservas, 2 atacantes. Tem o João Marcelo, que é centroavante, ele nasceu dia 15 de abril de 2005, portanto, 19 anos, ele nasceu em Planura, Minas Gerais, está no banco, e também está no banco o atacante Léo Porfírio, nasceu dia 3 de janeiro também de 2005, tem 19 anos, é meu conterrâneo, nasceu em Americana. São as novidades aí do Guarani das categorias de base hoje no banco de reservas, Edu. Então, são atacantes, né? Os 2 atacantes, Léo Porfírio é atacante de beirada e João Marcelo é centroavante. Bruno Mendes nem seguiu, né? Nem foi, nem viajou.
É isso aí. Tem também aqui, o Mancini também, você vê, jogou as 2 últimas, mas acho que não tá no banco. Tá no banco ou não tá? Não, Edu, não tá. Não tá. Já havia sido, inclusive na coletiva que foi dada, coletiva citada aí pelo Gleger, sempre de forma inteligente e muito elegante, a entrevista coletiva aconteceu aí durante a semana, o próprio Rodrigo Pastana disse que já alguns jogadores já haviam manifestado o desejo de não jogar essas 2 últimas partidas, jogadores que não devem permanecer para a próxima temporada e também a possibilidade, né, e a disposição do técnico Alan Al de dar oportunidade também para jogadores pouco aproveitados. Então a tendência é que alguns não joguem mais com a camisa do Guarani, pelo menos não nessa passagem, Edu. Vou dar uma faturada, eu volto com o Leandro Boles, o moço de Piracicaba, que tem esse desafio nessa matina de domingo aqui, agora 10h16. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Concentração. Olha, eu quero debater depois com o Catarino e com o Gleger o perfil de contratação, se é aquilo que eu entendi, na coletiva do Pastana, né, que é o superintendente de futebol. Antes, porém, Leandro Boles vai narrar aqui, Brusque, Guarani. Bom dia, seu plantão presente. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração, bom domingo a todos. Olha, eu já fiz aquela situação que você ontem à noite me mandou mensagem: ô Boles, antes de narrar um jogo entre 2 times rebaixados, passa na padoca, coloca o cotovelo no barcão, toma aquele café ou aquele pingado sensacional e um pão na chapa com manteiga. Já fiz e já estou aqui pronto, preparado para levar a emoção do futebol. Afinal de contas, quando tem um time de Campinas em campo, a gente faz de tudo para levar a emoção do futebol. Mesmo eles em situações complicadíssimas. O Guarani já rebaixado, a Ponte com o pé e meio na Série B. Mas o foco é o Guarani. Aliás, o Guarani tem 2 objetivos no jogo de hoje, Edu. Primeiro, sair da lanterna, né? Há 31 rodadas. Na lanterna na competição. Se vencer, sai. Não vai adiantar muita coisa, mas vale protocolarmente. E o Caio Dantas, que está na briga aí para ser o artilheiro, é uma questão individual. O Eric Pulga tem 13 pontos, 13 gols, o Alisson chegou a 11, o Caio Dantas também 11, e nada melhor do que contra um time já rebaixado, o Brusque, mesmo jogando fora de casa, ele tem a oportunidade aí de balançar as redes. O Brusque, que aliás voltou ao Augusto Bauer, que foi totalmente reformado no início da competição,
jogou em vários lugares, o Brusque chegou a jogar em Florianópolis, jogou muitas vezes também em Itajaí. E desde que voltou foram 4 jogos, 1 vitória apenas e 3 derrotas. Quer dizer, não está fazendo prevalecer o fator casa, um dos motivos pelo qual acabou sendo rebaixado. Nos últimos 8 jogos foram 7 derrotas. É esse o Brusque, adversário do Guarani, já no gramado sintético do Augusto Bauer. Edu. Você tem razão, Jorginho. Esse goleiro hoje do Guarani estreando, que é o Fred Conte. Bora pra você narrar. Segura, Fred Conte. Tem que ter uma fonoaudiologia especial aí. Ele passou na base da ponte. Obrigado, Jorginho. Passou na base da ponte em 2018. Olha o seguinte, eu tive dando uma olhada nos rebaixamentos. E esse ano foi o pior rebaixamento. O Guarani rebaixado com 2 rodadas de antecedência. Na ponta do lápis, esse foi o pior. Foram 11 rebaixamentos no geral, 9 rebaixamentos e 2 que não vingaram. Deixa eu ver o que mais aqui. Em 2013, que foi um ano terrível, que nem 2006 não existe. Pior ano na história do Guarani, 2006. Se der tempo eu conto. 2013, Paulistão começando, o derby no Brinco, 3-1 pra Ponte. Derby do Peruano Ramírez. Entrou no segundo tempo, foi bater uma falta, foi cruzar, a bola entrou. O Emerson, inclusive, o goleiro, foi demitido. O Zé Teodoro foi demitido. Acabou o jogo, foi demitido. O Zé Teodoro demitido. Aí o Guarani contratou Branco. Branco, seleção brasileira, pentacampeão, Estados Unidos, tal, Branco. 13 jogos, 23% de aproveitamento. Teve 3 vitórias, 8 derrotas. Aí foi embora o Branco e quem assumiu nos 3 jogos final? Paulo Silas, irmão de Eli Carlos e também de Silas também. O Paulo Silas tinha sido contratado como consultor técnico no começo de janeiro de 2013. Aí o Guarani perdeu de 3-0 lá em Penápolis, já estava praticamente rebaixado. Só matemática para explicar. E na penúltima rodada, o jogo era no Pacaembu, um domingo. Era Palmeiras e Guarani. Só que a rodada começou na sexta-feira e teve 2 resultados que contribuíram e o Guarani foi rebaixado. Quando o Guarani entrou em campo no Pacaembu, naquele 14 de abril de 2013, o time já estava rebaixado. E faltavam 2 jogos. Mas o rebaixamento se deu na penúltima rodada. Esse ano o Guarani foi rebaixado faltando 2 rodadas, né? E aí no jogo final, foi no Brinco, Guarani 1, Barbarense 3. Uma campanha realmente ridícula. Mas vamos lá, o Catarina e Gleger, vocês me falam, por favor, do perfil da contratação, se é que eu entendi. Tem Paulistão e Série C. Mas o Pastrana falou, eu vou contratar para a temporada. E me parece que vai ter uma cláusula no contrato assim, olha, você chega, você vai no Paulistão, todo mundo quer disputar o Paulistão, mas ninguém quer disputar a Série C. O que o Guarani vai fazer? Vai fazer um contrato de produtividade. Quem quiser continuar para a Série C, o contrato está aqui, só que vai funcionar assim. O salário continua assim, do Paulistão, do início, mas com alguns ganhos, algumas premiações. Teve esse tipo de papo, você sentiu ou não, hein, o Catarino? Exatamente, Edu. Eu até fiz essa pergunta a ele, né? Porque com essa mudança de perfil de competição, principalmente na questão financeira, saindo de uma Série B, indo para uma Série C, há realmente a necessidade de uma adequação do orçamento, né? O Guarani trabalha aí com uma queda de 50% na folha salarial de 2025 com relação ao ano de 2024. Então há essa dificuldade, mas o Pastrana disse, olha, não tem como a gente montar 2 times, né? Um time para o Campeonato Paulista, mandar todo mundo embora e montar outro time para a Série C. Não dá tempo, não é viável que isso aconteça. Então a ideia é montar um time forte para o Campeonato Paulista e algumas peças-chave, jogadores considerados importantes aí dentro desse processo, alinhar um contrato que se estenda para a Série C, do Campeonato Paulista para a Série C, mas também ligado à produtividade. Quanto maior a produtividade, maior a premiação ou valor pago a esses jogadores. Então, com um valor de salário que se adeque à Série C, mas com essa questão, esse bônus aí de produtividade para os jogadores de acordo com o desempenho dentro do Campeonato Brasileiro. Edu? Olha, um abraço pro André Luiz, o repórter feliz ouvido aqui. Muito obrigado, viu, André? Muito sentido com o passamento aí do Sidão Virginelli, né? Que foi apresentador do Estado Jovem da Ponte e tal. E ontem, com a derrota 4-0, lembrando aqui que o Sidão Virginelli foi técnico dele no Externato São João. Por 13 anos. Que maravilha, André. Não sabia, hein? Um grande abraço, viu?
Bom, e aí, Gleger, perfil de contratação para 2025, Paulistão e Série C, o que você acha? Edu, olha, é muito complexo isso. Porque vamos supor que o Guarani monte um time para o Campeonato Paulista e 50% dessas peças não funcionam. E aí não vão se adequar à Série C, que começa logo em seguida. É coladinho, né, os dois campeonatos. Como é que você vai fazer? Você vai ter que reformular novamente. E essa reformulação é que traz um problema. Não, pode ser que não traga um problema financeiro, porque tem lá aquela questão da produtividade, né? E se o atleta não cumprir todos os requisitos impostos no contrato, ele vai embora, ok. Mas e o time? Né? E a parte técnica, a tática da equipe? E o treinador, por exemplo? Vai continuar o Alan Hall? Vai trocar? Vai trazer um novo treinador e esse treinador vem só para o Paulistão? Então, é uma discussão muito complexa. Agora, é importante deixar muito claro, e eu participei efetivamente da montagem daquele time de 2016, junto com o Pastana, inclusive. Ele tem muita credibilidade de mercado. O Pastana é um cara que realmente sabe fazer, sabe começar do zero. Sabe aquele negócio de saber montar o time, de trazer as peças corretas? Ô, Gleger, mas você está falando de um executivo que acabou de ser rebaixado. Mas o problema do Pastana não foi o Pastana, não. Eles trouxeram o Pastana, né, para tentar socorrer o time, e aí não dá tempo, gente. Planejamento, o planejamento não é, por exemplo, agora. Eu tenho certeza absoluta que o Pastana já começou, desde a última partida, se não tenha começado antes, a reformulação do elenco, a montagem para o time do ano que vem. Então, eu acho que o primeiro ponto importante de ser dito é a permanência do Pastana, que sabe fazer, que já teve uma história dentro do Guarani de acesso da Série C para a Série B, né? Agora, nós temos que dizer o seguinte, tem um Campeonato Paulista no meio. A questão do orçamento, se eu não me engano, depois o Catarino me corrija, por gentileza, ele que estava lá na coletiva, o Pastana disse que o orçamento cai em 50% para o ano que vem. Olha o tamanho da dificuldade. Para você montar um time, você vê, o Guarani teve com esse mesmo orçamento, quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. E agora com 50% a menos, você tem que montar um time no Paulista e montar um time para a Série C de Brasileiro. Não é fácil, mas vou mais uma vez tocar nesse assunto. É importante a permanência do Pastana, pela sua credibilidade de mercado, por tudo que já fez, inclusive numa Série C também, subindo o time, até com uma certa tranquilidade, digamos assim. O Pastana foi lá e o time bem montado, um time bem competitivo, foi lá e conseguiu o acesso. Então, é nisso que eu vou me agarrar, no profissionalismo desse executivo de futebol que tem o Guarani hoje, que é um cara que sabe fazer e vai começar do zero. E isso é muito importante. Você ter um cara qualificado, um cara de credibilidade, assumindo a responsabilidade do zero. Então vamos ver, Edu. Mas não é fácil, tá? Que fica aqui a minha opinião de que é muito complexo você montar um time para Campeonato Paulista com jogadores que vêm com cláusulas contratuais de produtividade e depois já começando coladinho com o Paulistão a Série C. E também o detalhe é que aquela parcela que a Magno paga por mês em detrimento da venda do brinco é 300 e pouco, não sei, 370, 360, vai acabar agora, 2025. Lá para previsão, lá para agosto, setembro, deve terminar. É outro diferencial também. E o Pastana diz, Catarino, que vai mudar, acho que 80% do elenco, que 2 já não aceitaram redução salariais, né? Exato, tem gente que tem contrato que vai ter que reduzir salário. Eu até acredito que alguns jogadores, né, gostariam de permanecer no Guarani, mas essa questão salarial acaba pesando. Com relação ao técnico, Alan Hall, ele é um técnico que ele quer ficar no Guarani e o Guarani quer ficar com o Alan Hall. O Pastana gosta muito do trabalho do técnico Alan Hall, mas tem essa questão financeira, vai ter que reduzir salário. Será que o Alan Hall vai aceitar essa proposta? Será que um outro clube não venha com uma proposta melhor para o Alan Hall, por exemplo? Ele vai ficar para o Campeonato Paulista já com o contrato amarrado para a Série C? Então é complicado porque é um campeonato extremamente atrativo para jogador, para técnico, para todo mundo que é um campeonato paulista, mas logo depois já tem um campeonato deficitário que não tem atrativo nenhum, que é a Série C, né? Então é essa a maior dificuldade que vai ter o Guarani na questão de manter ou não o técnico Alan Hall e também na renovação do contrato e na contratação também de jogadores para a próxima temporada.
E o destaque final do Concentração é seu, Catarino. Repita, por gentileza, a escalação do Guarani, se tem estreia no banco, se tem novidades e os detalhes, Catarino. Pois não, Edu, hoje o Guarani vem com Fred Conte, goleiro chegado, né, recém-chegado, um dos últimos a ser apresentado, faz a sua primeira partida como titular, jovem ainda, 21 anos, é o goleiro com a 50, tem a dobrada lá na direita com Ian, 29, Heitor, 2, dupla de zaga tem Matheus Salustiano, capitão do time, 13, Lucas Adel, 12 e o Jefferson na esquerda, Pierre, 47, ao lado do Anderson Leite no meio-campo como volantes. Matheus Bueno tá fora. Luan Dias como meia armador. E no ataque, Marlon e Caio Dantas. No banco, teremos Álvaro, goleiro. Emerson na lateral. Pacheco também lateral. Douglas Bacelar, zagueiro. Pedro Henrique, zagueiro. Lucas Araújo, volante. Gabriel Bispo, volante. E 2 atacantes vindos da base, ambos com 19 anos. O Porfírio e também o João Marcelo. É o Guarani pronto para pegar o Brusque daqui a pouquinho no Augusto Bauer. Edu. Muito obrigado, meus amigos. Final do Concentração, 11 horas, a bola rola. Vem aí, Leandro Borges, o moço de Piracicaba para Brusque e Guarani. Até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Jornada Esportiva Bandeirantes.
campeonato. Com B de Bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Neste domingão, dia 17 de novembro, já 11 horas da manhã, a bola rola no estádio Augusto Bauer, em Brusque, no interior do estado de Santa Catarina, pela 37ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Infelizmente, com dois times já rebaixados, Brusque e Guarani, não tem mais chances de permanência na Série B, vão disputar a Série C e o último fecha a porta. O Guarani, que está a 31 rodadas na lanterna na competição, tem a chance de, pelo menos em caso de vitória, sair desta zona do rebaixamento. Não dá, mas pelo menos deixar a lanterna justamente para o Brusque. O Brusque é o 19º colocado com 33, o Guarani é o lanterna 20º com 32 pontos. Já tem bola rolando e você vem comigo no microfone da Rádio Bandeirantes, no FM em 85.7, pelos aplicativos, pelo Band Play e demais aplicativos, e também através do nosso canal no YouTube. Você que está lentamente neste feriadão prolongado, acordando, domingão é o dia da preguiça, mas você vem comigo e com todo o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, com imagens pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre que um time de Campinas estiver em campo, a Bandeirantes vai estar presente, levando a emoção do futebol independentemente da situação. Vamos juntos em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Você sabe, encontre produtos da Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, no seguro ao consórcio, no cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. E o Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. É com a Esco. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bam. Futebol é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. A marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista. São as vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva neste domingão. Começa pela manhã e termina à tarde. Hoje, dia 17 de novembro. As últimas do Guarani antes da bola começar a rolar. O penúltimo jogo do Bugre nesta temporada de 2024. Alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Bom dia, Vlad. Oi, Boles. Bom dia para você. Um bom dia muito especial para o amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda para o torcedor do Guarani, né? O Bugre que vive esse calvário na Série B do Campeonato Brasileiro, já confirmado matematicamente o rebaixamento para a Série C. Agora vai ter essas duas partidas restantes. Hoje contra o Brusque, na última rodada contra o Ceará, para avaliar jogadores, principalmente pouco aproveitados, e também manter e iniciar esse planejamento para a próxima temporada. Já são 4 partidas seguidas sem vitória no campeonato. Depois do derby, o Guarani não venceu mais nenhum jogo, né? E por isso o rebaixamento foi confirmado. Para o jogo de daqui a pouco, o técnico Alan Al faz uma mescla de novidades com jogadores que vinham sendo escalados. O Fred Conte, pela primeira vez escalado como titular no gol. Tem também a presença do Pierre no meio campo no lugar do Matheus Bueno. E a dupla de ataque com Marlon e Caio Dantas, sendo o Caio Dantas tem a única motivação, talvez brigar ainda pela artilharia desta Série B ao Guarani.
contando as horas para terminar a temporada e começar a planejar 2025. Bola. E como chega o quadricolor catarinense, o Brusque também já rebaixado à Série C. Aliás, eles vão duelar na Série C do próximo ano. Brusque e Guarani, como chega o time catarinense para esta final de temporada, Vladimir? O Brusque que vem nesta gangorra, né? Sobe para B, volta para C, sobe novamente para B e agora novamente está na Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O time que pretende utilizar os 2 últimos jogos também como planejamento, mas para tentar fazer o maior número de pontos possível, até para ultrapassar a marca de 2022, né? Quando teve a sua pior campanha na Série B. Pelo menos quer terminar melhor do que foi em 2022, mas rebaixado da mesma forma. O técnico Marcelo Cabo também dá oportunidades para jogadores pouco aproveitados. Apenas 3 titulares vão para o jogo daqui a pouco contra o Guarani. Jansson, o Serrato e também o Diego Matias. No mais, é tudo novidade no time quadricolor. Bola. Beleza, este é o Vladimir Catarino atualizando as últimas de Brusque e Guarani. Já 11 horas da manhã, a bola rola no estádio Augusto Bauer. O Brusque que voltou ao Augusto Bauer, foi reformado, ganhou novas arquibancadas, gramado sintético. Mas dos 4 jogos em que realizou no seu estádio, foram 3 derrotas e apenas uma vitória, justamente quando retornou ao seu estádio no Augusto Bauer, ao vencer o time do Ituano pelo placar de 1-0. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado e agora chega com o seu destaque. Bom dia, grande abraço, Gleger Zorzinho. Bom dia, Boris. Um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Terminar de forma honrosa, né? Eu acho que esse deve ser o discurso. Guarani que vem com algumas novidades aí, não vou nem aqui ficar discutindo se tá certo, se tá errado. A gente vai ter que ver qual que será o maior incentivo para que esses atletas entrem em campo. Já falei agora há pouco no Concentração, tá aí 2025, tá aí o planejamento, né? Quem não quer, mesmo que seja na Série C, jogar no Guarani? Então, tomara que o Guarani faça pelo menos um jogo de honra, para respeito do seu torcedor que realmente tá muito chateado e muito machucado. Leandro? Beleza, valeu, Gleger. O Gleger Zorzinho conosco, já também a participação de Valdemir Gomes. Outra palavra fácil de Tiger Man, Tigrão, o fera da opinião. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes está terminando a Série B. Alô, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande abraço, bom dia, Edu. Bom dia, mais uma vez, meu queridíssimo também, Leandro Borges. Uma honra ser o seu plantão. O Santos já é o campeão da Série B. Entra em campo hoje contra o CRB, né? E falta uma semaninha para terminar essa Série B que ficou história marcada negativamente para o futebol de Campinas. Vamos lá, vamos com a bola. Trabalhos técnicos, Gil Kleber do comando, Pedro Piscinato e Danilo Capucci. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Bom, é o seguinte, a Série B tivemos na sexta-feira Operário 1, Mirassol também 1. Ontem, Novo Horizontino 1, Paysandu também 1. E esses 2 resultados, o empate do Mirassol, o empate do Novo Horizontino, propiciou de forma antecipada o título ao Santos. Amazonas 0, Goiás 4, o Goiás descarregou ontem lá em Manaus. Vila Nova 3, Ituano 4. Marcou nos acréscimos o gol da vitória o Ituano com Vinícius. Foi nos 54, né? E Majestoso Ponte 0, Sport 4, tá? Nós teremos hoje, 16 horas na Vila Santos e CRB, 16 horas Chapecoense e Coritiba, amanhã Botafogo e Avaí às 21 horas e Ceará e América Mineiro às 21h45 no Castelão. Situação da Ponte é a seguinte, a Ponte pode ser rebaixada hoje se o CRB ganhar do Santos e a Chapecoense pelo menos empatar em casa com o Coritiba. Caso contrário, a Ponte torce aí para que os dois ou um dos dois não sejam bem-sucedidos, para que na última rodada a Ponte possa vencer o Avaí em Floripa e o CRB não vença o Operário, por exemplo, no Rei Pelé, e por aí vai. O Ituano hoje também pode ser rebaixado se o CRB ganhar do Santos. Em termos de Brasileirão, nós tivemos um jogo atrasado ontem, lá em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. Com esse resultado, o Atlético Paranaense sai do Z4 para ocupar a 14ª posição com 37 pontos. E teremos eliminatórias nesta terça-feira, o Brasil jogando lá em Salvador contra o Uruguai. 21h45 da terça, dia 19,
12ª rodada, Brasil e Uruguai na Arena Fonte Nova em Salvador, e aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Bandeirantes. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda. E fora dela também. A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Nós estamos de volta aqui no microfonácio da Rádio Bandeirantes de Campinas. Já céu nublado em Brusque, a bola rola, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani fará o seu jogo de número 49 na temporada. O Tigrão já está na área. O nosso comentarista Valdemir Gomes, dá a palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, o fera da opinião. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você. Bom dia, Tiger. Já o Tigrão vem conosco, 10h51, vamos com a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hoje a bandeira do verde e branco tremula em terras catarinenses, lá em Brusque, Santa Catarina. Estádio Augusto Bauer recebe o jogo Brusque e Guarani, dois times já rebaixados. Guarani está escalado pelo técnico Alan, com Fred Conte é o goleiro 50, 29 para Ian, 2 Heitor, 13 Matheus Salustiano, 12 Lucas Adel, 17 Jefferson, 47 Pierre, 5 Anderson Leite, 10 Luan Dias, 8 Marlon e 99 Caio Dantas. Hoje o Matheus Bueno tá fora, uma tendinite no calcânio, não foi pro jogo hoje. Repetindo o time titular do Guarani, de Fred Conte, Ian, Heitor, Matheus Salustiano, Lucas Adel, Jefferson, Pierre, Anderson Leite, Luan Dias, Marlon e Caio Dantas. No banco de reservas, caso queira fazer as 5 alterações, o Alan vai ter à disposição o Álvaro, goleiro, 22, Emerson, lateral esquerdo, meia dúzia, Pacheco, lateral direito, 28, Douglas Bacelar, zagueiro, com a 23, Pedro Henrique, também zagueiro, 30, Lucas Araújo, volante, com a 21, Gabriel Bispo, volante, 33, Porfírio, atacante, 26 e João Marcelo, atacante, com a 43. Pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Mas no clube uma paixão, o meu time é campeão, meu Bruscão do coração. O Bruscão do coração tá em campo com Matheus Nogueira, 1, 12 Gabriel Pinheiro, 13 Anson, 2 Everton Alemão, 26 Marcelo, 5 Rodolfo Potiguar, 19 Marcos Serrato, 14 para o uruguaio Agustin Gonzalez, 27 Diego Matias, 18 Quequé e 9 para o também uruguaio Rodrigo Podiero. Matheus Nogueira, Gabriel Pinheiro, Jansson, Everton Alemão e Marcelo, Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato, Gonzalez e Diego Matias, Quequé e Podiero. É o time titular do Brusque. No banco, o Marcelo Cabo terá o Jorge, 35, Matheus Emiliano, 31, Jonathan, 30, Ian Paul Torres, 16, Gabriel Lima, meia dúzia, Dionísio, 7, Cauari, 70, Diego Tavares, 11, Guilherme Queiroz, 17 e Robinho, 99. Arbitragem do jogo. O árbitro viajou bastante, hein? Vem do Amapá. Tailan Azevedo Gomes vai ser auxiliado na bandeira 1 pela matogrossense Fernanda Kruger. O bandeira 2 é o também amapaense Luan Patrick Pereira da Silva. Quarto árbitro Franciel dos Santos Martins. E no VAR, o carioca Rodrigo Carvalhais de Miranda. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O pessoal vai ter que arrumar um jeito aí, né? Um incentivo para jogar essa partida. As duas equipes já estão rebaixadas. O jogo é em Santa Catarina. E o Guarani precisa, claro, terminar de forma honrosa essa competição. O torcedor está muito machucado, muito
chateado, né? E com razão, né? O Guarani, o ano 24 tem que ser apagado da história do clube. Eu, como ex-atleta, como iniciei a minha carreira no Guarani Futebol Clube, tenho uma gratidão enorme por esse clube, né? Minha família também. Eu fico muito chateado, muito triste em ver essa situação, né? O Edu estava trazendo os números, a gente vê que foi um ano realmente que tem que ser apagado da história do Guarani. Agora, os jogadores que estão indo a campo aí, seja da base ou não, jogadores que vão permanecer ou não, tem que honrar a camisa. Eu acho que a única coisa que o torcedor quer nesse momento é que o Guarani termine de forma honrosa a Série B de 24. Como terminar de forma honrosa? Jogando, correndo, lutando, né? Demonstrando que realmente está vestindo uma camisa gigantesca de muita história. O Guarani é o único campeão brasileiro do interior e aí tem que, sem dúvida nenhuma, ter essa consciência, esses atletas. O que não fizeram durante todo o ano, fazer agora nessas últimas partidas, é isso que eu espero. Valdemir Gomes, bom dia. O que você espera para esse jogo, Tigrão? Bom dia, Gleger, bom dia aos amigos da Bandeirantes. Bom, eu espero dignidade. Espero que a equipe honre realmente a camisa, que respeite a instituição, independente do que já aconteceu, que já está consumado. O torcedor merece uma satisfação. Time bastante modificado, o Brusque também bastante modificado. Eu acho que essas duas partidas finais se prestam também a isso, né? Fato de que se possa fazer observações. Por exemplo, o goleiro do Guarani, até onde eu me recordo aqui, não tem nenhuma partida no campeonato. Fred Conte. Observar, tem condições, leva jeito, se aclimata bem a equipe, como que é o perfil técnico dele, a personalidade, que o Guarani começa a fazer observações com um limitador a mais, né? Não é fazer observações porque está indo para a Série A. E aí, quem será que pode ficar, que ainda pode ser aproveitado na Série A? Não. O Guarani faz observações para ver quem se enquadra à nova realidade financeira para 2025, com uma queda brutal na arrecadação, primeiro. E segundo, se tem condições técnicas de montar, de formar numa equipe que possa ser competitiva, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro da Série C, o que é, convenhamos, uma situação bastante complicada, porque são campeonatos de um nível técnico muito diferente. E aí você monta para 3 meses do Paulista, não é possível. Você monta para a temporada toda com a realidade financeira da Série C, não aguenta o ritmo do Paulista. É uma equação complicada e a gente espera que os homens que dirigem o Guarani tenham sabedoria e tenham expediente para conseguir resolver essa equação bastante complicada realmente. O jogo vale nada em termos de campeonato, de classificação, mas vale pela história dos dois clubes, especialmente do Guarani, um campeão brasileiro, um clube que já revelou tantos atletas espetaculares para o futebol mundial, para a seleção brasileira, para outros times gigantes do futebol brasileiro. Então, vale por isso, pela história, pelo respeito à instituição e, sobretudo, pelo respeito aos torcedores do Guarani que estão magoados, machucados, tristes, mas com certeza não vão abandonar de forma nenhuma o seu time de coração. Está praticamente tudo pronto no remoçado Augusto Bauer, gramado sintético inclusive. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz vibrante, jovem, precisa de... Leandro Bolle. Muito obrigado, Tigrão e também o Kleger, os nossos comentaristas. Já tem bola rolando no estádio Augusto Bauer, que fica ali na região de Blumenau, um pouquinho à frente tem Balneário Camboriú, Itajaí, são cidades muito bonitas, né? Cidades turísticas do estado de Santa Catarina, que é um estado realmente muito bonito. Vai rolar a bola no Augusto Bauer, nós tivemos a execução do hino do Brasil e também do hino de Santa Catarina. Marcelo Capo, que já treinou o Guarani, é o técnico do Brusque. O Alan Al é o treinador do time do Guarani. Como ressaltou o Tigrão, gramado sintético no Augusto Bauer. Ao longo da competição, o Brusque foi itinerante, jogou em Itajaí, jogou em Florianópolis, em outros locais, mas voltou para sua casa, vem para o 5º jogo
porém apenas uma vitória e 3 derrotas. Brusque e Guarani, que já estão rebaixados, vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Guarani vem para o seu jogo de número 49, ou seja, vai ter 50 na temporada, e o time do Brusque também para o jogo de número 48 na temporada tem 47. Tudo pronto, a bola vai rolar, o árbitro do Amapá, Tailan Gomes, vai autorizar o início do jogo. À direita o time do Brusque com uniforme amarelo, do outro lado o time do Guarani com uniforme branco, uniforme número 2 hoje do Guarani, para cima do Brusque pela 37ª rodada, apita o árbitro. Saída com o time do Brusque, bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Bet Bola, Bet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo, e hoje é o Guarani quem está em campo, buscando um resultado positivo, hoje sem a galera, afinal de contas o Guarani deixou a galera realmente muito triste com este rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Bola para o time do Brusque para sair jogando aqui atrás. Quem domina é o Everton Alemão. Ele já faz o passe na ponta para Marcelo. Marcelo recolhe e domina, que não é aquele ex do Fluminense. Ele volta a bola para Everton Alemão, que recomeça com Potiguar. Tentou posse por dentro, chega, toca na bola primeiro o Serrato. Tentou passe na frente, chega bem a defesa do Guarani para recuperar com o Marlon. Marlon para Pierre. Pierre empurrando o comando para Luan Dias. Ajeitou, dominou pela meia direita. O Guarani, se estivéssemos no brinco, estaria atacando por gol do placar eletrônico. Pierre abre na ponta de novo para Heitor. Vê a passagem na direita do Ian. Ele prefere passe por dentro para Pierre. Comecinho do jogo, passamos de 1 minuto, 0-0. Guarani, portanto, com o uniforme número 2, a camisa branca, o calção verde e a meia branca. Passe errado ali do Anderson Leite. E aí recupera o time do Brusque. Tenta a saída rápida com o Potiguar. Entre quarta defesa na sobra da bola, briga pelo meio Pierre. Quem recebe e domina é o uruguaio Agostinho Gonçalves. Fez o passe do comando para Keké. Keké faz a abertura na ponta, testa o time do Brusque. Chega na marcação, Ian. Acaba dando uma patinada, o Marcelo mesmo assim ele controla e volta para Agostinho Gonçalves. O uruguaio trabalha a bola por dentro com Potiguar. Potiguar recomeça com camisa 2, que é o Everton Alemão. O alemão é Jansson. Abertura pela direita para Gabriel Pinheiro. Para, prende, olha, pensa, observa no comecinho do jogo. O jogo fica concentrado ali no meio. De novo domina o Jansson. Consegue boa bola por dentro para Diego Matias. Empurrou na ponta para Keké. Keké girou por dentro. Recolhe, domina o time do Brusque com o Serrato. Boa abertura na direita para Marcelo. Domina livre, leve e solto. Calculou, executou para a boca do gol. O desvio de cabeça do Poleiro. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta. O uruguaio reclama que o último a tocar foi o zagueiro Bugrino. O árbitro aponta tiro de meta para o Fred Conte. A estreia dele bater, Vladimir. Exato, primeira participação ali do Fred Conte. O Poleiro subiu ali, tocou de cabeça, mas não mandou na direção do gol não. A bola foi pela linha de fundo. É um jovem goleiro de apenas 21 anos, 1,93 m. Aperta o Brusque, a saída de bola dificulta. O time do Guarani aí perde a bola, o Anderson Leite. Potiguar brigou, Anderson Leite toca na bola, espirrada na volta no meio para Everton Alemão, que acaba recuando para o goleiro Matheus Nogueira. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lançamento do comando, tentava o time do Brusque, saiu do gol no limite da sua grande área, o goleiro Fred Conte para fazer a defesa. Linguiças da Seara, você já sabe, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Domingão, aquele dia do churrasco, tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. São lojas, duas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Tenta o time do Guarani, perde a bola, Anderson Leite, Potiguar tira, tenta o comando pro Poleiro, muito forte, a bola volta pro time do Guarani para recomeçar do câmbio ofensivo com Matheus Salustiano. Faz o passe na quarta zaga para Lucas Adel, devolve pro capitão Matheus Salustiano, Salu. Quase 4 minutos primeiro tempo. Ian domina, mas a bola saiu. Bandeira está marcando uma irregularidade. Na verdade, ele marcou a falta na sequência do lance. O jogo está parado, falta em cima do Anderson Leite. Uma chegada dura do Rodolfo Potiguar, um pouco depois da risca no meio campo, Vladimir. Chegou forte ali o capitão da equipe do Brusque, né? A falta foi para cima ali do Pierre, bem no meio campo, já cobrada pelo Guarani. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Guarani joga hoje, no próximo domingo, 18h30 no Brinco contra o Ceará. Aliás, o Ceará tem uma partida importantíssima contra o América
Ontem o Sport com a vitória por 4-0 sobre a Ponte Preta voltou ao G4, mas em caso de vitória o Ceará joga em casa com todos os ingressos esgotados, comprados pela galera do Vozão. Vai voltar ao G4 e aí decide o seu futuro, o seu acesso em Campinas diante do Guarani. Todos os jogos a CBF confirmou para domingo às 18h30. Quem tá correndo riscos é o Novo Horizontino, né, Boris? Que deu bobeira aí. Nas 2 últimas partidas não assegurou seu acesso. Perdeu pro Operário e ontem empatou por 1-1 diante do time do Paysandu. E a última rodada, o Novo Horizontino vai até Goiânia. Isso, exatamente, né? Se o Ceará vencer, o Goiás não tem mais nenhuma possibilidade, né? Mas se o Ceará tropeçar, o Goiás chega vivo na última rodada. É a briga boa pelo acesso. Apenas o Santos está garantido, inclusive com o título, após o empate e dominação na sexta-feira contra o Operário. O Santos que joga logo mais às 4 da tarde com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes contra o CRB. Aperta o Guarani, a saída de bola. Você ouve no som ambiente da nossa equipe Bandeirantes, o Alan gritando, aperta! O Guarani apertou e recuperou. Pierre fez o passe para Lua Dias, recolheu, dominou, abriu pela meia direita para Heitor. Heitor domina, calibrou, disparou no meio do caminho, a bola foi desviada, ela fica viva. Subiu Jansson para cortar, a bola bateu no próprio jogador do Brusque e voltou para o Jansson. Coloca no chão para o Matias, Matias volta a bola para o Marcelo para o Serrato. Fica preso e pressionado pelo Lua Dias. Sai jogando pela direita, recolheu, dominou no campo defensivo, Gabriel Pinheiro. Fez o passe para o Keké. Keké parou, prendeu, olho pensou, Guarani adianta, a marcação dificulta a saída de bola do time do Brusque. Marcação alta, pressiona o Bugre. Jefferson tentou, Pierre, o passe errado. Chega Potiguar para recuperar. Fez o passe para o Keké, escora de cabeça, o Poleiro foi para a disputa, a bola acabou saindo. É lateral na junção da risca do meio campo com a risca lateral para o time amarelo de Santa Catarina bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingão, dia 17 de novembro, no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. Segue Brusque 0, Guarani também 0, Edu. 16 horas em rede nacional aqui pela Bandeirantes, na Vila, o título do Santos já campeão contra o CRB. Na artilharia, Eric Pulga do Ceará tem 13 e com 11 gols, Caio Dantas do Guarani e o Alisson do Vila Nova. Alisson que fez um gol ontem na derrota para o Ituano, 4-3 em casa em Goiânia. Olha o Brusque chegando, Serrato recebe, domina para Potiguar, vai bater pro gol, pé direito, a bomba, golaço! Golaço do Brusque! Rodolfo Potiguar, uma bomba! Ele tem a 5 estampada na camisa. No cruzamento da esquerda pro meio da área, a defesa afastou. Ela voltou limpa pro Marcos Serrato, que apenas ajeitou. O Potiguar gritou, deixa pra mim! Ele ajeitou, dominou uma bomba com o pé direito, indefensável contra a Metro Fred Conte. Foi do ângulo direito do goleirão Bugrino. O Brusque abre o placar com 7 minutos. Primeiro tempo tá registrado, é gol do Bruscão. Rodolfo Potiguar não é muito a dele, aquele volante em contenção, aquele volante que gosta de marcar, que ama um tornozelo, mas agora foi feliz no chute, meteu no ângulo. 1-0 pro Brusque, tá registrado no futebol da Bandeirantes. E o detalhe do gol, que golaço, hein, Vladimir? Acho que nem a defesa do Guarani acreditava, né, que o Potiguar ia acertar um chute desse, uma pancada. Foi no ângulo, né? Se tivesse ali Fred Conte, o Vladimir e o Pegorari não teriam defendido também. Belo gol do Brusque, tá na frente, 1-0. 1-0 pro time do Brusque. Gleger Zorzinho, você que já esteve lá dentro e conhece no riscado, essa não dava pro Fred, hein? Mas ele faz um movimento errado, né? Ele tem que ir com o braço esquerdo nessa bola, mão trocada, ele ganha mais envergadura, poderia, mas assim, foi muito bem batido. Belíssimo chute, que fase do Guarani, hein? Que fase, vai lá, Bolis. O Guarani tentou ali na entrada da grande área, mas o chute do Lua Dias, ele já estava desequilibrado, a bola passou à esquerda, foi embora pela linha de fundo, completando o Gleger. Que fase do Guarani, né? Potiguar aí, puxar na estatística, acho que ele nunca acertou um chute dele na carreira, igual ele acerta, e vai lá no Guarani, lá na gaveta, primeira bola no gol, gol do Brusque, a fase não é boa, viu, Bolis? É isso. Tudo acontece contrário ao Guarani. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, então abra sua conta no Sicredi.
1-0 na frente o time do Brusque, que vem bola pro campo de ataque. Agostinho Gonzalez meteu na ponta pro Diego Matias. Ele sai da ponta, vem pra meia, chega bem na marcação, recupera Ian. Deixou para o Salustiano para Anderson Leite, para Pierre para Salustiano. Recomeça o Bugrão no campo defensivo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, comecinho do jogo. 1-0 Brusque na frente. Que golaço, hein, Tigrão? Foi muito feliz o Rodolfo Potiguar, né? Pegou um pombo sem asa, pra mim indefensável. A bola entrou na forquilha, né? Lá de fora. Mas muito forte o chute. O goleiro foi fazer o papel dele, também mostrando, né, que não entrou com o pé muito quente, porque é um volante, um cara de contenção, né? Não é um meia, não é um atacante, um especialista em finalização, mas pegou na veia, chamado pombo sem asa. Golaço do Brusque, e eu honestamente acho que nenhum dos 3 goleiros do Guarani, nem Vladimir, nem Pegorari, nem tampouco o Álvaro, que está no banco, e o próprio Fred Conte, que está jogando. Não, era indefensável. Nenhum deles poderia ter pego pela felicidade e pela qualidade do chute. É isso, placar de 1-0, gol marcado pelo Rodolfo Potiguar. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. O tic-tac do tempo, Nivaldo Testamos, eu confirmo, antepenúltima, ou penúltima rodada. Antepenúltima foi a 36, a 37 é a penúltima rodada da Série B. No Augusto Bauer, em Santa Catarina, na cidade de Brusque. Rodolfo Potiguar marcou, Brusque 1, Guarani 0, Edu. Olha, ontem, Ponte 0, Sport 4, público 4.700. Lá em Novo Horizonte, 1-1 com o Paysandu, público 6.600. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E nessa manhã de domingo, muita gente conosco. Alô, Eduardo José, o Denner, também o Gabriel Antônio está lá em BH. Bora Bogrão, Humberto Torres, Jorge Favorato, Carlos Matozinho, Secando, Marçal também aqui conosco. Enfim, todos que estão. Pedro Neto Conte, o Fred Conte jogou por 2 anos e meio na Europa. É o pai, né? O pai do Fred goleiro. Está aqui conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, grande abraço a todos que estão conosco. Não esqueça, deixe o seu like. Vem embora Guarani, programa de ataque, domínio Heitor. Ele sai da ponta, vem para meia, procura alguém no comando, rolou por dentro, o Marlon chegou atropelando o jogador do time do Brusque, cometeu a falta, sentindo ali o Marlon. O jogo tá parado. O Marlon é aquele jogador miojo, né? Conhece o jogador miojo, Vladimir? Não, qual é? É aquele jogador que ele até sustenta quando você está com fome, mas não tem aquele paladar gostoso, sabe aquela coisa, aquela picanha. Aquela carne assada. Sabe como é que Você é? não gosta? Eu não gosto muito de miojo, então por isso. Você não acha o Marlon gostoso, então? Ah, ele é um miojão, né, ô Tigrão? Dá pra comer na hora que não tem outra coisa, né? Tem muita coisa Não que mata dá a pra fome. comer, mas não é tão gostoso assim. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani na bola parada. O Bugrão busca o gol de empate. O goleiro Matheus Nogueira orienta a formação da sua barreira. Goleiro de 38 anos. Vem o chute pro gol. Pega Matheus Nogueira. O chute foi do Heitor. No centro do gol, Matheus Nogueira não dá rebote. É gramado sintético. Se a bola quica, ela quicou, subiu. Mas o Matheus Nogueira atento, fez a defesa, hein, Tiger? Tava atento, Gleger. E vou dizer pro seu negócio, hein? O Matheus Nogueira é parecido com o Gleger, hein? Será que ele participou juntos, também? né, Tigrão? E ele participou também daquele campeonato mundial? Não, nós jogamos juntos, cara, na Portuguesa. Esse menino fez a base toda na Portuguesa, subiu pros profissionais. Eu era o goleiro da Portuguesa, ele era, se eu não me engano, o terceiro ou quarto goleiro. Tivemos juntos aí vários anos. O Matheus fez toda a base dele na Portuguesa, muito bom goleiro. E ele encaixou bem a bola, né? Porque se a bola desvia alguma coisa aqui que na frente dele, não seguraria não, né, Gleger? Ah, difícil, né? Ainda mais com o gramado sintético, se desvia ali, fica difícil pro goleiro. Mas ele é bom goleiro, esse menino fez um bom campeonato, apesar do rebaixamento do Brusque. O Brusque pode justificar o rebaixamento dele por muitos motivos. Menos por deficiência do seu goleiro, que fez uma bela campanha. É isso, o Brusque tem 33, está subindo a 36 nos últimos 8 jogos, 7 derrotas. A última vitória do Brusque foi no dia 23 de setembro, quando bateu o time do Amazonas. Vem para o grande ataque, o time do Guarani com Lua Dias, boa bola por dentro para Marton, vem a passagem na ponta do Jefferson, já recebeu, levantou a cabeça, cruzou, rasteiro para Caio Dantas, a bola passa por ele e vai embora.
Pela linha de fundo, o Caio Dantas, que ainda briga pela artilharia da competição. É tiro de meta, Vladimir. O cruzamento, a bola passou ali por 2 jogadores do Brusque. Tava marcado o Caio Dantas, mas também não conseguiu chegar. Ela foi direto pela linha de fundo. Começou uma Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Então visite a loja mais próxima e aproveite. 11 da manhã, mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. O quinto sinal está registrando para você. Sai jogando o time do Brusque. O Guarani aperta na marcação, mas consegue sair dessa linha de marcação. O time do Brusque. Agostinho Gonzalez tentou passe, bola curta. Ian recupera com fôlego. Jovem levou para o fundo, prepara o cruzamento, tentou invadir a área por baixo. Chega bem na hora H. Marcelo colocando a bola para fora. Escanteio para o Guarani, Vladimir. Exatamente essa vitalidade, né, do Ian Henrique foi apontada também pelo time do Guarani, pela diretoria do Guarani para a sequência na temporada do ano que vem. Escanteio, hein? Luan Dias vai cobrar. Tem apenas 19 anos. Quando estreou com a camisa do Guarani, ele tinha 17. Veja só, o tempo vai passando. Passa para todo mundo. Veja só o Gleger. Atenção, escanteio para o time do Guarani bater. Vem Luan Dias para a cobrança. Autorizar a cobrança. Pé canhoto fechado na área. Subiu lá dentro, afasta a defesa. Brigou Matheus César Luciano. Toca na bola. Rasga de qualquer maneira. Expulsa definitivamente a bola. O zagueirão do time do Brusque. Mas a bola é recuperada pelo time do Guarani. Mardon na meia esquerda. Olha para a área. Calculou, executou, cruzou nas mãos do Matheus Henrique. Na hora de fazer, aliás, Matheus Nogueira. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. É Panaflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá jogando mal o time do Brusque, a bola saiu lateral de graça no 0800 pro Guarani bater, vem pra cobrança Jefferson. Lá pela esquerda no campo defensivo, bem à frente do banco de reservas do Brusque, Marcelo Cabo, sempre agitado na beira do campo. Jefferson curtinho pra Anderson Leite, recolheu, dominou Pierre, sinaliza, ele recua pra Matheus Salustiano. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Mais uma falta agora do Serrato, cometida para cima do Pierre. Guarani já cobrou. Lucas Adel com a canhota, empurra na ponta para Mardon. Mardon ajeitou, marcado por 2, acaba perdendo a bola. Recupera Agostinho Gonçalves. Passe do Keké atrás, olha para um lado, toca para o outro, olha lá, Ronaldinho Gaúcho. Sai jogando na categoria o time do Brusque. Aliás, ô Vladimir, você que é sempre muito bem informado, uma pergunta. Oi. O Brusque é quadricolor, a cor predominante é o amarelo, certo? Isso. Mas por que o Augusto Bauer, que passou por uma reforma, ele tem as cores azul, vermelha e branca? Porque não pertence ao Brusque, o estádio não? Augusto Bauer, né? Não. Pertence ao catarinense, também catarinense, Carlos Renault. É um time que fundou, né? Que construiu o estádio em 1931 e agora foi reformado aí para sediar jogos também da Série B. Tá certo, este Vladimir Catarino, repórter da Bandeirantes. Tá devendo uma, hein, Vladimir? Bola aqui recuada, Lucas Adel para o goleiro Fred Conte, pressionado e consegue o passe pro Ian. Ian ajeita, domina no primeiro terço do campo, empurra por dentro para Pierre, 17, 1-0, Brusque na frente, gol marcado pelo Rodolfo Potiguar. Heitor é quem domina, mas livre, mas não tem ninguém também, por isso ele é obrigado a recuar para Ian. Ian recomeça com Matheus Salustiano. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias 940 no centro. WhatsApp é o 19988390106. Estamos no FM, faixa estendida 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse lance reflete bem a situação do Guarani, né? O Luan Dias pegou a bola na meia esquerda, o Mardon ameaçou passar, não passou. Daí ele tocou nas costas do Mardon, a bola saiu. Lançamento aqui na frente, Matheus Salustiano cortou. Poleiro recuperou, vai bater pro gol, pé direito. A bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo e levou uma bronca do Diego Matias, que queria a bola no comando. É poleiro ou é podeiro? Pode ser poleiro. No português é poleiro, no espanhol é podeiro. Podeiro, exato. Tem 2 L's ali, o podeiro. E falou pro companheiro dele lá ficar quietinho pro Diego Matias. Vamos com calma aí que eu sou gringo, hein? Da próxima eu passo a pelota. Vem para Luan Dias com liberdade, carrega a bola, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, abre na ponta, canhota para Mardon. Vem para o Bugrão, pela meia, pediu Pierre, devolveu para Luan Dias, prepara o cruzamento, levantou na área para Heitor, ajeitou de cabeça para Caio Dantas, ele fez o movimento para bater na hora H, chega Everton Alemão para afastar. Bom lance no Guarani, na sequência a bola saiu. Lateral na ponta, Heitor já cobrou para Pierre. Carrega a bola livre, pode bater pro gol, pé canhoto, a bomba, espalma, vai atrás da bola e pega de novo Matheus Nogueira.
Por muito pouco, o Guarani não empata, uma paulada do Pierre de fora da área. Um chute forte, cruzado, o goleiro em 2 tempos, pratica a defesa e evita o gol de empate, Vladimir. Foi bem, demais. De novo, né, o goleiro Matheus Nogueira. No cantinho foi buscar o chute do Pierre, impedindo o gol de empate. Gleger Zorzinho, essa merece conceito. E a nota da defesa do Matheus Nogueira, que bomba do Pierre. Só não foi melhor do que o chute do Potiguar que meteu lá dentro, mas foi uma boa oportunidade do Guarani, hein, Zorzinho? E 2 tempos, né? 2 tempos. O Matheus é muito bom goleiro. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco. O conceito da defesa é 7,85. Ah, muito obrigado. Este é o Gleger Zorzinho, comentarista Bandeirantes, aqui domina no campo defensivo. O time do Brusque acaba perdendo a bola, o Martin recupera na marginal do campo. Jefferson por dentro para Pierre no círculo central. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, acionou o Ian. Ian sai da ponta, vem para meia, leva bem a marcação do Matias. Parou, prendeu, olhou, pensou, tá congestionado muito jogador de amarelo, por isso ele volta a bola. Bola recuada do Matheus Luciano para Jefferson. Jefferson para Mardon, Mardon ajeitou, recolheu, faz boa finta, escapou, limpou, fintou para Lua Dias. Ele faz a finta, o árbitro vai pegar a falta ali para cima do Anderson Leite. Caio Dantas recebeu, mas o árbitro pegou a falta antes, exatamente, em cima do Anderson Leite. Quando Caio Dantas dominou, o Guarani não foi beneficiado pela lei da vantagem. O árbitro apontou a falta e a falta é perigosa, hein, Vladimir? Ô, Boris, você tá numa fase, cara, que você antecipou a falta, hein? A bola tava no meio antecipação do lance. Você foi muito bem. Muito obrigado. Falta para a equipe do Guarani. Tem oportunidade aí na cobrança. O Heitor tá por ali também. Marlon, Luan Dias, vem chumbo grosso aí para cima do Thiago. Aliás, do Matheus Nogueira. 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Aliás, 0-0 não, 1-0 pro Brusque, gol do Potiguar. Alô, Ari! O Ari tá sempre ligado. O PK, toda a rapaziada do Coltão da Massa estão sempre ligados lá na cidade de Americana, na Praça Central, com o rádio ligado em 85,7. Cara, Domingão pela manhã. Que sabe quem tá ligado também ou não? Quem? Mascotinho da Linense. Tá na expectativa da montagem do time pra Série 2. Falta perigosa, o Guarani tem a oportunidade na bola parada, 20 minutos e 40. Lua Dias e Heitor. O árbitro autoriza a cobrança, é a chance para o Guarani. Lua Dias pega Matheus Nogueira, deu 2 passinhos para a direita e tranquilo, encaixou a bola e não deu rebote, Vladimir. Aí quer consagrar o goleiro, né? Tranquilidade aí do Matheus Nogueira para defender a falta cobrada pelo Luan Dias. Saída errada no time do Brusque, o Guarani aperta e recupera com Ian. Ian parou, prendeu, olho, pensou, abriu pela direita para Heitor. Heitor devolveu no fundo para Ian, a devolução foi forte, o Ian brigou, tentou, reclamou de falta, o árbitro mandou seguir. Na proteção do zagueirão do time do Brusque, ele vai a pior, coloca a mão no tornozelo esquerdo, o Ian, mas ele está caído fora do gramado, com isso o jogo não vai precisar ser paralisado. Foi falta, Vlad? Eu achei, viu? Pra mim foi falta. Resta saber se estava fora do campo já, né? Quando acabou atingindo ali o Serrato, o Ian. O árbitro marcou a posse para o Brusque. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. 1-0, o Brusque segue vencendo agora com 21, quase 22 do primeiro tempo, Tigrão. Jogo nesse horário, e valendo tudo que tá valendo esse jogo aí, ele tá com aquele jeitão de solteiro e casado, né? Churrasqueira já começa a ser acesa, os caras já começam a pôr o melaço lá no gelo, né? Todo mundo olhando lá para ver se já sai algum, tá desse jeito. Jogo lento, até agora de diferente, o belíssimo chute do Rodolfo Potiguar, 1-0 pro Brusque, metade do primeiro tempo, os times... um empenho assim, digamos, a meio pau, né? Ninguém está deixando de jogar, ninguém está deixando de duelar, mas um jogo num ritmo sim de amistoso. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você, já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil, então garanta a sua. Guarani conheceu nesta semana, Vladimir Catarino, os grupos do Campeonato Paulista da Série A1 e vamos ter o derby 209, pelo menos o derby do Paulistão está garantido. Deixa eu só ver esse lance aqui, olha o Brusque chegando, Matheus Nogueira, um bicão, programa de ataque, Salustiano tocou mal, tocou pra trás, Fred Conte não saiu, a bola sobrou pro Diego Matias, dominou, tá na área, tem a chance, rolou por dentro pra Poleira, ele tentou a finta, exagerou e foi desarmado. Seria bate de primeira, fatalmente o Brusque faria o segundo. Quase o Brusque chega, Vladimir. Esse Poleiro também é mais grosso que meu braço. Tem nada a ver com o Cavani, né? Não tem. Os grupos, você quer, Boris? Vem o Guarani. Mardon carrega a bola no Bugre, chegando no cruzamento, toque pra trás, quase o gol contra, ela vai embora pela linha de fundo. Everton Alemão tocou pra trás. No bom cruzamento fechado, a meia altura do Mardon, aquele cruzamento perigoso, quase o Guarani chegou ao gol de empate.
Quase levou, mas na sequência quase marcou. O Matheus Salustiano que errou, ele foi lá e recuperou. É que o Poleiro demorou uma eternidade para bater, ele tentou a finta, né? Tentou fintar e o Matheus Salustiano veio bem na cobertura. Escanteio, Luan Dias cobra para a equipe do Guarani. Guarda-chuva aberto aí, Matheus Nogueira. Essa é boa. Vem pra cobrança, Luan Dias. Péssimo cruzamento na primeira trave, a zaga tirou. O que foi aí, Tigrão? O Poleiro é mais grosso do que toco de açougue. Nossa senhora. Se ele bate de primeira, fatalmente faria o segundo gol. O jogo tá parado. Falta em cima do jogador do time do Brusque. O árbitro vai mostrar o primeiro cartão amarelo do jogo e para um bugrino. Vladimir Catarino já informa e vai informar também os grupos do Paulistão. Primeiro vamos ao cartão amarelo, foi para o Ian. E Henrique, 29, recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. E os grupos, né? O Guarani tá no grupo B, Boles. Vai jogar com ou não vai jogar com, né? Está no grupo. Não enfrenta. Não enfrenta. Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa. Esse é o grupo do Guarani, grupo B. Já a Ponte Preta está no grupo D, com Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube. Os times não se enfrentam dentro do grupo, ou seja, Guarani e Ponte e Guarani vão se enfrentar na primeira fase do Campeonato Paulista de 2025. Nós não tivemos o derby neste ano no Paulistão, mas do ano que vem o derby, pelo menos no Paulistão, está garantido. E o grande que o Guarani não vai enfrentar será o Santos na primeira fase. Aqui domina o time do Guarani com o Mardon, ele mata no peito, coloca no terreno, numa marginal do campo, evita a saída da bola, 25 o primeiro tempo, Jefferson levanta o programa de ataque, encontra a bola por dentro para Luan Dias com liberdade, ele domina, gira o corpo, volta na velocidade, Mardon passou na ponta, parou, prendeu Luan Dias. Luan Dias tá de brincadeira. O Luan Dias tá achando que é aquele jogo solteiro contra casado domingo pela manhã, né? É o que o Tigrão acabou de dizer, né? Cara? Meteu um 3 dedos ali que deu totalmente errado o passe do Luan Dias. Ele foi dar o 3 dedos, ele acertou com 3 travinhas de chuteiro, ele acertou com a sola. Parece que tá sem vontade, né, Tigrão? Tem que ter um pouquinho mais de concentração naquilo que tá fazendo. Tudo bem que é difícil, a gente entende o jogador, né? Mas então pede pra não ir, pô. Sabe, ele chutou uma bola no gol até agora, é muito bom jogador, eu acho que ele e o Caio Dantas são os principais jogadores do elenco, mas muita displicência para passar essa bola. O torcedor não gosta disso. O Diego Matias acertou ali o Pierre, viu, Bola? Está caído ali o Pierre. Mais uma vez o atendimento vai ser prestado. Também o goleiro Matheus Nogueira está caído lá dentro da área. Ele fez um sinal de troca. Não sei se é para trocar a chuteira, caneleira ou algo do tipo, ou ele ser trocado pelo goleiro reserva. Mas que ele fez o movimento de trocar, ele fez. Está caído o Matheus Nogueira e o Pierre, volante do Guarani. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 cravados, primeiro tempo. 37ª rodada da Série B no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. Gol de Rodolfo Potiguar, um golaço, uma paulada de fora da área no ângulo do Fred Conte. 1 para o Brusque, 0 para o Guarani, Edu. Essa aqui é uma boa, é amanhã, 21h45 no Castelão, lá em Fortaleza, Ceará e América Mineiro. Todos os ingressos vendidos em um dia e meio, todos foram vendidos, 40 mil é a carga vendida. Um detalhe, dos 10 maiores públicos da Série B, 9 pertencem ao Ceará. Ontem o Sport venceu 4-0 a Ponte, o Ceará saiu do G4. Se o Ceará ganhar do América Mineiro amanhã, volta pro G4. E o último jogo do Vozão é em Campinas contra o Guarani, domingo 18h30. Ô Gleger, desta situação que a gente acabamos de presenciar, você entende bastante, né, Gleger? Você tá querendo dizer que eu fazia muita cera? Não, longe disso. Não coloque palavras na minha boca. Mas ele foi para dar uma esfriada no jogo ali, né? O Matheus. Tá com aquela cara, sabe do que ou não? Vou jogar, e aí já combina lá com o goleiro reserva. O seguinte, já não vale mais nada mesmo. Então vou dar aquele miguezinho lá, você fica meio ligado aí, tá? Que a qualquer momento eu posso sair. Eu fazia muito isso, sabe aonde ou não? Não. Esses joguinhos de finais de ano, né? Que todo mundo se reúne ali. Sei. O máximo que eu jogava era 15 minutos. Por falar em jogos de fim de ano, vem aí o do Zico, né? Zico e amigos. Alô, Júnior Coimbra! Exatamente. Está sempre ligado, vai ser no Maraca no último sábado deste ano. O Júnior tá chateado, né? O Júnior que é bugrino. Tá triste, hein? Tá triste. Então, e o Gleger, nesses jogos de final de ano, ele joga a média que ele jogava quando era profissional. Qual era? Ele, em campo, ele fazia tanta cera que no total a bola rolava no máximo 15 minutos o jogo todo. Primeiro e segundo tempo, somando, 15 minutos. Pô, o apelido dele era Abelha, de tanta cera que ele fazia. Aqui o Guarani tentou ataque, tentou passe na ponta, forçou pro Heitor, chega rasgando o Marcelo, colocando a bola pra fora. Yellow card.
Pra quem? Marcos Serrato, camisa 19 do Brusque. Falta ali no meio campo o primeiro amarelo para o Brusque. Cara, como é que é, o Vladimir? Yellow Car. Yellow Car. Yellow Car. Entendi. Legal. Joga hein? muito Win Eleven, que virou eFootball. Olha o Guarani chegando. Esse é pra play, hein? Entrada na grande área, o chute do Mar do Maranhão. Longe do gol, jogou lá em Itajaí. O Gleger, é o seguinte, hein? Jogos 11 horas da manhã, 10 horas. Qual é o rango pra bater logo pela manhã? Aquele pãozão na chapa com manteiga e requeijão? Ou é aquela macarronada suculenta com molho branco ou molho vermelho? É a macarronada, alho e óleo, né? O pessoal faz aí. Não pode pôr muito molho. Né? Aquele famoso filé, né? Grelhado. E o 8 horas da manhã bater um rango desse? Purê de batata. Não, mas tem que ser, não tem outra. Você vai comer um pãozinho na chapa? Tá vai jogar bom. um jogo de 90 minutos? Eu e Edu, por exemplo, fatalmente comeríamos um pãozinho com um cafezinho. Mas aí não aguenta 15 minutos do jogo, né? Pede pra tem sair, que né? Tem que ter substância. Tem que ter bastante. O problema da substância. macarronada alho, óleo. É o bafo. O problema é o bafo pelas duas bocas, né? Tem hora que o nego deita atrás da barreira ali. Você que negócio de deitar atrás da barreira? Será que foi isso que aconteceu com o Matheus Nogueira, Tigrão? Eu acho que ele atordoou. Ah, Deita ali atrás da barreira e fica com o nariz meio perto do escapamento da rapaziada. Aí foi um alho óleo de manhã. Meu Imagina Deus. você e aquele purê de batata que sofreu uma vertigem. Purê de batata com tomate, Tigrão. Olha, Nossa, ainda que o tempo tá ajudando, tá um pouquinho nublado. Se tivesse sol, meu amigo, E você sabe que tem uma galera também, viu, ô Bola? Aquilo ali, a hora que fermenta, eu vou falar pra você, mas dá uma combustão, viu? O pessoal bate um feijão também, sabe o caldo de feijão batido? Fica legal também, viu? Nossa senhora, mistura, é uma misturança. Aí vai morrer alguém no gramado. Já diria minha falecida avó, uma misturança. Olha o Guarani chegando, Heitor, deixou curtinho para Ian Henrique, devolveu para Heitor, chegamos a 30 minutos, primeiro tempo, 0 para o Guarani, 1 para o Brusque. A inversão do Pierre, boa, bola no fundo para o Jefferson, ele domina, prepara o cruzamento, calculou, mas não cruzou, prefere o recuo para Lucas Adel, Guarani todinho no campo de ataque, se defende o Brusque, Anderson Leite, recolheu, dominou, parou, prendeu, girou para Pierre, no triângulo para Lucas Adel no segundo terço do campo para Jefferson de primeira para Mardon levou para o fundo, prepara o cruzamento, chegou Matheus, Jefferson insistiu, caiu, o árbitro demorou e marcou a falta do Jefferson. Jefferson vai à loucura, dá aquele murro no ar, aquele soco no ar. E toma amarelo. E joga ainda a bola violentamente contra o chão. Este pediu para tomar, tava pendurado? Por reclamação, Jefferson tomou cartão. Bola. Sabe quem tá ouvindo a gente, Boris? Quem, PK? Lá em São Paulo, não. O nosso querido Luiz Henrique Gurian. Grande Gurian. Gurian tá nos ouvindo, mandando um abraço para você, pro Tigrão, pro Gleger, para todo mundo que está ligado conosco. Grande Gurian, há anos correspondente em diversas emissoras lá em São Paulo. Valeu, Gurian. Deixa eu mandar um abraço pro Gurian também. Sabe que a gente comia muito pastel ali no Mercadão da Lapa, viu? Comia aquele pastel e aquele caldinho de cama. Eu morava ali perto, ali o Gurian também morávamos muito perto. E quem pagava? Gurian. E quem pagava? Aí cada um pagava o seu, né? Mas nem pagava pro jornalista, cara. É brincadeira, hein? O goleiro ganhava 10 vezes mais que o jornalista e não pagava um pastel. É brincadeira. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Gurian vai pro céu sem escala. Você tá louco, rapaz. Já pensou ser vizinho do Gleger? No auge, hein? Aqui domina o time do Guarani, tenta a saída, Lua Dias recolheu, dominou, faz boa finta, mas ligado no jogo, parou, prendeu, olhou, pensou, Marlon se mandou pela canhota, recebeu, já passa por fora o Jefferson, vem o Guarani, Caio Dantas foi pra área, buscando um gol, a tentativa de cruzamento do Jefferson vem por baixo pro Caio Dantas, aí facilitou o corte do Jansson, chega rasgando o zagueiro colocando a bola pra fora. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. 2 lojas em Campinas, região do Satélite Íris e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste, da Mega Loja em Sorocaba, tem Iga Atacado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui domina o time do Guarani com Pierre, procura alguém no comando, parou, prendeu, olhou, pensou, volta todo, de novo o time do Brusque, Poleiro marca, tentativa do Pierre, aperta na marcação, já recupera o time do Brusque. O time do Brusque cerca, quando aperta já recupera facilmente a bola. Na sequência do lance, o árbitro está apontando o lateral para o Guarani bater lá pela esquerda, um pouco depois da risca no meio campo. A Aroma das Ervas, você já sabe, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis é da família Sato. Acesse aromadeservas.com.br.
Alô, meu grande amigo Nivaldo Quan da Shark Pro, que fornece os suplementos para o Guarani. Não dá para reclamar que ninguém está correndo, afinal de contas, essa suplementação é da melhor qualidade. Tá sempre nos acompanhando, meu grande amigo e irmão Onivaldo Quan. Vem para o programa de ataque o time do Guarani com Lua Dias, ele fez o break, chega rasgando o Gabriel Pinheiro, colocando a bola para fora. Cedendo lateral no campo ofensivo para o Guarani com 33:40 primeiro tempo. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. 34, domina o Matheus Salustiano no círculo central para o Guarani. Abertura para Lucas Adel, ele parou, prendeu, olhou, pensou 1-0 para o time do Brusque. Jefferson na ponta para Lua Dias, foi para a dividida, leva melhor Gabriel Pinheiro. Recupera para o time do Brusque, mas fica preso e encurralado pela marcação do Luan. Chega também Caio Dantas, a bola desvia no atacante Bugrino e vai embora. Lateral para o Brusque bater. Gleger, eu quero ouvi-lo, quase 35 e o jogo segue 1-0, Brusque na frente. Jogo lento, né? Jogo que realmente, se o cara não tiver concentrado, preparado, dá sono. Quem tá assistindo o jogo deve estar com sono, porque não acontece absolutamente nada, né? Teve aquele chutaço de fora da área, que foi o gol do Brusque, e a partir daí, quase nada, né? O Guarani teve uma chance ali, que o Matheus fez uma defesa, depois o Brusque naquele contra-ataque que o atacante ali acabou tentando dar um drible, se bate de primeira poderia ter feito o segundo gol, né? Não aconteceu nada aí, tá vendo? Não acontece absolutamente nada, o jogo é muito lento, né? Muito difícil de assistir. Parece, como disse o Tigrão, um jogo de festa. Esses jogos aí que eu só jogava 15 minutos. Jogo horroroso, Bolis. O Gleger mencionou o lance, houve um lançamento para o Diego Matias, mas ele estava bem marcado pelos dois zagueiros bugrinos. O Matheus Salustiano colocou a bola para a lateral. 35, vamos entrar na reta final deste primeiro tempo, 1-0 para o Brusque. Lateral que o time do Brusque vai cobrar. O Guarani tem um objetivo no jogo de hoje, sair da lanterna. Está na lanterna há 31 rodadas. Agora, se perder, não tem mais chance, né? Vai terminar na lanterna na competição. E convenhamos, isso não vai mudar absolutamente nada. Afinal de contas, o Guarani, lamentavelmente, já está rebaixado. Volta a disputar a Série C em 2025. A Série C que até existia uma possibilidade, alguns times queriam, né, Vlad? O campeonato por pontos corridos, mas pelo calendário que a CBF já divulgou do futebol brasileiro no ano de 2025, pelas datas, o campeonato não vai ser por pontos corridos, não. Não, serão 27 datas reservadas à Série C do Campeonato Brasileiro. O Pastana disse na entrevista coletiva que o Guarani apoia, ou apoiava esta medida de aumentar aí o campeonato, fazer também em turno e retorno com pontos corridos, mas não houve nenhuma disposição da federação, a CBF, em mudar isso. Então o campeonato continua da seguinte forma: as 20 equipes se enfrentam na primeira fase em turno único. Depois das 19 rodadas, 8 se classificam, serão divididos em grupos quadrangulares, com os 2 primeiros de cada grupo subindo para a Série B. Por isso que vem para o programa de ataque, domina o Keké, carrega, a bola tem velocidade ali por dentro, parou, prendeu, olhou, pensou, clareou, tentou bater pro gol, boa, a bola na área, o Brusque chegando, recebe, domina o Matias. Para, prende, olha, segura na entrada da grande área, rolou por dentro para Marcos Serrato. Devolveu na ponta, o Brusque trabalha para no campo ofensivo. De novo o Diego Matias para o Potiguar, não pode deixar de livre não, ele bate. Marcos Serrato no comando, a bola chegou quase no poleiro na hora H, chega o Ian. Chega bem para fazer o corte e recuperar a posse de bola. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 gravados, primeiro tempo. É a 37ª rodada do Brasileiro da Série B. No Augusto Bauer em Brusque. Segue 1 pro Brusque, 0 pro Guarani, Edu. Olha, às 16 horas, a festa na Vila São já campeão contra o CRB. CRB tem pendurados Simon, Falcão, Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Chay e William Formiga. De bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado nesta manhã de domingão. Aqui, ó. Márcio de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Quando tiver um time de Campinas em campo, a Bandeirantes estará marcando presença. Domina o Marcelo enfiou na ponta para Serrato, desce o time do Brusque, acaba o campo. A bola vai embora, tiro de meta pro Fred Conte cobrar. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
Olha aqui atrás com o Salustiano para Anderson Leite, deixou para Pierre, adianta a marcação, o time do Brusque recupera, mas houve a falta. Chega atropelando o Serrato, Pierre na intermediária, câmbio ofensivo, é falta para o time do Guarani bater. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Aliás, hoje poderemos ter a definição dos outros 2 rebaixados à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é muito difícil, convenhamos, porque o CRB teria que vencer o Santos na Vila. Mas sabe o que eu tava pensando aqui agora? O quê? Boris? Jogo de festa, né? Já pensou como é que foi a madrugada do Santos ou não? Ah, não tenho dúvida. Foi de festa, então, né? Já subiu. Mas tem um outro objetivo, tem premiação em jogo. E já é campeão, né? Campeão. Perdão, já levantou também o título depois da derrapada do Mirassol e do Novo Horizontino ontem. Então o Santos vai lá pela honra e o CRB joga o jogo da vida dele, né? Sei não, é jogo estranho, é jogo esquisito, é jogo diferentão. E o Santos tem mais nada. Mas soma mais 3 pontos, depois mais 3 na última. Vai lá. Olha aí, Ian bateu, o goleiro pegou. É o Heitor, né? Heitor que bateu em 2 tempos, o goleiro pegou. Foi o Heitor, perdão, isso. O Heitor que tá com a 2. Aliás, o Heitor chuta bem, né? Abriu, clareou, ele tá chutando. Então, Bolis, olha, é um jogo de alto risco. Tivesse o Santos precisando de alguma coisa, as chances do CRB seriam reduzidíssimas. Mas o jogo pro Santos não vale absolutamente nada mesmo em casa. Jogo de festa, e normalmente isso daí costuma dar errado, hein? Vamos aguardar. 4 da tarde a bola rola. É difícil imaginar que o CRB... Futebol pode acontecer, evidentemente, né? Tem toda essa situação aí que o Tigrão ressaltou. Jogo da vida do CRB para permanecer. Mas jogando contra o Santos na Vila, uma tarde de festa. Muito provavelmente o Santos já vai receber o troféu. Eles vão virar aquela torcida organizada do Santos que durante toda a temporada teve a faixa de ponta cabeça. Vai voltar para a posição original, né? E aí tem toda a festa e... ingressos esgotados, mas é futebol. Futebol às vezes prega algumas situações. E tem o jogo da Chape também, né? Chape e Coritiba que vão jogar também hoje. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Guarani tenta o ataque, 40 minutos, 1-0 para o time do Brusque, gol marcado pelo Rodolfo Potiguar a 7 minutos. Domina pela canhota o Jefferson na marginal do campo. Ele parou, prendeu, ele pensou no círculo central. Volta para Lucas Adel. Enfia ali no corredor para Caio Dantas. A bola não chega, ele vem buscar. Para, prende, segura, fica sem opções do passe no corredor. Ainda Caio Dantas. Heitor pede a bola no comando. A bola volta por dentro para Pierre. Pierre para Anderson Leite. Aproveita para amarrar a chuteira do pé esquerdo, Caio Dantas. E com isso o jogo segue. Agora na meia direita, Ian Henrique é quem domina. Volta a bola para Luan Dias. Luan por dentro para Pierre. Pierre para Luan. Luan parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Pierre. Pierre com a canhota, colocou na área para Caio Dantas. Na hora H chega o Jansson. Desvia, a bola vai embora pela linha de fundo. O árbitro está apontando, foi o Gabriel Pinheiro. Escanteio para o Guarani, Vladimir. O Caio Dantas está babando, né, para tentar marcar. Já são 6 partidas sem balançar as redes. A última vez que ele fez 2 gols na derrota para o Botafogo, 3-2. Ele tem 11 gols, o Eric Pulga tem 13, o Alisson chegou também a 11 gols. 41, reta final do primeiro tempo, tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Guarani, os zagueiros vão para a área, o Lucas Adel e também o Salustiano. Partiu para a bola Mardon, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tira a defesa. Ela sai da área, mas volta em posse do time do Guarani, pela direita com o Heitor. Vai ter que jogar a bola de novo para a área, os zagueiros estão por ali. Fez o passe para Pierre, Pierre carrega, bico na grande área, levantou na segunda trave, tira lá dentro o Everton Lemão. Guarani pressiona, tentou, Mardon chega rasgando o Gabriel Pinheiro. A chance para o contra-ataque, chega a Lua Dias, recupera na bola, armou para bater pro gol, a bomba, a bola passa à esquerda e vai embora. Por muito pouco, o Guarani não empata o jogo. Bola recuperada pelo Lua Dias. Ele calibrou e armou e bateu pro gol. A bola passou pertinho do gol. Quase o Guarani empatou, Vladimir. O time do Brusque reclamou de falta que não houve ali do Luan Dias na recuperação da bola para cima do Agostinho Gonzalez. Arriscou, buscando o canto esquerdo do gol defendido pelo Matheus Nogueira. A bola saiu rente à trave. Gleger, o chute foi bom, hein? Ela fez uma curva, passou entre os 2 zagueiros do Brusque. Essa acho que não dava pro Matheus Nogueira, não. Se vai no gol ia ser complicado. Agora, você vê que é um jogo que pede muito chutes de fora da área, né? Já visto aí o primeiro gol do Brusque, a liberdade que tava lá, o Potiguar.
E nesse lance aí, a liberdade que deram pro Luan Dias. Pode ser uma alternativa pro Guarani aí, esses arremates. O Heitor pega bem de fora da área, né? O Luan Dias pega bem, o próprio Caio Dantas. Quem sabe achar uma alternativa aí pro Guarani tentar empatar o jogo. Reta final do primeiro tempo, placar de 1-0. O Brusque está vencendo o gramado sintético do Augusto Bauer. O Guarani se despede desta temporada contra o Ceará no próximo domingo, 18h30. Aqui domina o Heitor. No câmbio defensivo, ele volta a bola para o capitão Matheus Salustiano. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos, os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora o Guarani tentando, Jefferson jogou para a área, tira de cabeça o zagueiro, era Kaique no meio campo para Lucas Adel para Matheus Salustiano no círculo central, a Pierre cortou, limpou, fintou, rolou para Anderson Leite, curtinho para Lua Dias, quase o juizão tocou na bola, ele fez o corta-luz, abertura na ponta para Jefferson para Lua Dias, na meia esquerda, olha para a área, só o Caio Dantas, cercado pelos dois zagueiros altos do Brusque, agora o Jefferson tenta, cruzou para Caio Dantas, subiu, tirou Jansson na primeira trave, tentou afastar de cabeça o que é o Guarani, recupera a posse de bola, retoma com Lucas Adel, na cabeça do grande círculo para Pierre carrega a bola na vertical, deixa o curtinho para Heitor para Anderson Leite, recolheu, dominou, girou para Lua Dias de primeira, para Caio Dantas, boa bola, vai marcar, bateu, espalma, Matheus Nogueira de novo! Matheus Nogueira salva o Brusque no chute cruzado de Caio Dantas com a canhota. O goleiro foi buscar, Vladimir. Essa levou vantagem. O Caio Dantas pra cima da defesa. Conseguiu fazer a proteção da bola e bateu forte. Defesaça feita aí pelo Matheus Nogueira. Foi a primeira grande oportunidade do Caio Dantas. Vem de novo o time do Guarani. 45. Bugre pressiona na reta final. Lua Dias ajeitou, dominou, soltou pra Ian. Olha pra área, calculou, mas não cruzou, rolou, deixou curtinho pra Heitor no último terço do campo. Ele volta no segundo terço pra Ian. Ian parou, prendeu, olhou, pensou, demorou para tocar, acaba recuando para Anderson Leite para Lucas Adel, recolhe, domina pela meia esquerda, vem trazendo o Bugrão para o campo de ataque, empurra na ponta para Jefferson deixou para Caio Dantas, sai da área da meia esquerda, Caio Dantas para Marlon, tentou a tabela de novo para Caio Dantas, protegeu, marcado por 2, ele perde a bola, o Guarani recupera, 3, Pierre recolhe, domina, vamos a 48, Caio Dantas domina de novo, saindo da área, marcado pelo Potiguar, abriu pela direita e foi para a área, e aí Henrique com chance para cruzar, levantou, cruzou para Caio Dantas, deixou passar, sobrou para Jefferson, rasga, tira de qualquer maneira que quer, tira para o time do Brusque, ela volta com o Lucas Adel, aplica um lençol para cima do marcador, deixou para Anderson Leite, voltou para Adel, cruzou para a boca do gol, a bola passa por todo mundo e sai em lateral para o time do Brusque. Matheus Nogueira, hein, Gleger, fez uma grande defesa, o chute cruzado do Caio Dantas. E aí, Zorzinho? Que grande defesa, bom goleiro, Matheus, né, cara? Você vê no chão, cruzada, bola difícil. Essa daí é 7,94. Não é defesaça ainda, né, Gleger? Ah, não. Bola cruzadinha ali no chão, né? Ai, meu Deus. Ainda bem que só falta uma rodada. Né? Não, ele disse ontem que no jogo da 9h30 o critério muda. No jogo das 11 muda também, Gleger? Mas lógico que muda. Não tem jeito. O jogo, o raiz tem que ser... O critério vai ser legal quando o jogo for às 4. Ele é cheio. Ele é cheio de 9 horas, não, né? É que tem que pegar todos os critérios aqui, fazer a multiplicação, dividindo por 3 e a gente vai chegar à média e aí anota. Quando ele vai comentar jogo às 11, ele faz a mesma alimentação dos jogadores. Até isso ele tem de frescura. Coitada da Juliana. 46,5, finalzinho do primeiro tempo, 1-0 pro time do Brusque. Heitor faz a inversão da direita para a esquerda para Marlon, micro grande área, clareou, vai bater pro gol, ele bate, a bola passa à esquerda, mas foi desviado no meio do caminho pelo Gabriel Pinheiro. Guarani tem escanteio, olha, já há algum tempo o Guarani em cima do Brusque, Vladimir. Tá pressionando, né? O Guarani busca o gol de empate, é o Pierre quem vai cobrar escanteio aqui na direita. Salustiano foi pra área, também o Lucas Adel na segunda trave, como quem não quer nada com a vida, o Caio Dantas tá livre, mas aí o cruzamento é horroroso. Na primeira trave a zaga cortou. E Henrique insiste de novo com Pierre. Cruzou de novo, bola curta. Aí facilita a defesa. Vai consagrar a zaga do Brusque, o Pierre, nos 2 péssimos cruzamentos. E o Guarani insiste ainda com ele. Vai lá, Pierre. Terceira vez. Ele enfia na ponta para Lua Dias. Dominou, ajeitou, pico na grande área. Pierre abriu, recebeu. Lua Dias passou. Ainda Pierre. Erra o passe. Incrível. Erra o passe, propicia contra-ataque do time do Brusque. Vem na transição ofensiva, Diego Matias recalha e domina, tem Marcelo Serrato no comando. Chega bem na antecipação.
Jefferson no corte por baixo, recupera a posse de bola. O Anderson Leite agora quem carrega, com uma certa liberdade no comando para o Lua Dias. Passa o Heitor para receber, entrada na grande área, o Brusque defende o Guarani, chega o chute cruzado do Heitor. Em 2 tempos, Matheus Nogueira faz a defesa no momento em que pede a bola, o árbitro não dá tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Augusto Bauer. Nesta última tentativa do Heitor, 1 para o time do Brusque, 0 para o Guarani. Antes de eu passar para o Edu, detalhe do lance, o Vladimir Catarino. O Heitor teve liberdade, né, agora ali pro arremate, ele chuta muito bem de fora da área, mas estava muito bem colocado mais uma vez, o Matheus Nogueira fez a defesa. Terminou, Edu, com um golaço do Rodolfo Potiguara, 7 minutos do primeiro tempo, o Brusque está vencendo o Guarani pelo placar de 1-0, Edu Pinheiro. Ok, grande narrativa como sempre, Vladimir Catarino. O Guarani apertou no finalzinho, né? Primeiro tempo e tal. Essa é a chance aí do Caio Dantas. Como está jogando o Guarani, hein, Vladimir? Hoje o Bugre vem com Fred Conte no gol, Ian, Heitor, Matheus Aluciano, Lucas Adel e Jefferson. Pierre, Anderson Leite, Luan Dias, Marlon e Caio Dantas é o time do Guarani. Lembrando que o time do Guarani não tem Matheus Bueno, né? Uma tendinite calcônica, né? Essa palavra usada aí pelo departamento médico do Guarani para explicar a ausência do Matheus Bueno, tá fora, entregue ao departamento médico. Deixa eu ver exatamente qual é a expressão aqui da contusão do Matheus Bueno. Tendinite no calcânio é o problema do Matheus Bueno, por estar fora hoje, Edu. E os 2 goleiros também, né? Pegoraro e Vladimir. Isso que não devem mais jogar, né? A tendência é que Fred Conte e Álvaro sejam os goleiros do Guarani nesta reta final da Série B. O Batista, essa semana no Sport em Debate, falou do Vladimir, né? Goleiro, que ele estava no Avaí e foi rebaixado. Aí voltou para o Santos, foi rebaixado. E agora no Guarani, rebaixado. Mas eu lembrei também do Jean. Vocês lembram do Jean? No Guarani, 2004, foi rebaixado. Depois ele foi para a Ponte, 2006, foi rebaixado. Aí foi para o Corinthians, 2007, foi rebaixado também. E esse goleiro, Fred Conte, tem 21 anos, né? Tá fazendo estreia. Primeiro jogo do profissional dele, veio da base do Vila Nova, passou pela base da Ponte, é isso, né, Vladimir? Isso, esse tem contrato longo, né? Vai permanecer para a próxima temporada, é uma das apostas aí do Guarani para o ano que vem, Edu. Me lembrou o Aranha. O Aranha, 2004, fez a estreia na Ponte, porque só dava Lauro, só jogava o Lauro. Lauro ficou 82 jogos seguidos. De repente tomou o terceiro amarelo, lá vem Aranha, estreia dele. Ponte e Atlético Paranaense no Majestoso. Quem jogava no Atlético? O Washington. O Washington, mega massa, diria Batista. Primeira bola, o Washington pimba. 1-0, Atlético venceu, marcou o Aranha. Foi o batismo do Aranha, significa que é bom presságio. Pode ser o batismo aí do Fred Conte, que pode se tornar aí um grande goleiro. Bom intervalo, viu, Vladimir? Valeu, Edu, até já. Eu começo com o Gleger Zorzinho, depois o comentarista que nunca me abandona, hein? Zorzinho, você quer falar alguma coisa ou vai deixar pro Tigrão, hein, Zorzinho? Ah, Edu, tem como passar a vez ou não? Não, olha, só assim, então só um breve esboço só. Eu só queria comentar o seguinte. Não tem nem o que falar, né? Você vê o jogo lento, né? O ritmo do jogo é o retrato dos times na tabela. É exatamente isso. As duas equipes, o campeonato todo que fizeram. O Guarani deu uma melhoradinha agora no final ali, cresceu um pouquinho. O Brusque tem alguns momentos ali, comete alguns erros também na transição. Não tem muito o que falar, né? O Guarani precisa tentar pelo menos empatar o jogo, né? Para que não fique ainda mais vergonhoso essa campanha. E aquilo que nós estávamos falando, né? Terminar pelo menos com honra, né? E mostrar para a torcida que está querendo. No primeiro tempo não deu para ver muita vontade, não. Jogo lento, tranquilo, os caras... Parece que tá no final de feira, sabe aquele final de feira? Eu fiquei praticamente a grande maioria do jogo com sono de assistir essa partida. Mas vamos ver o que vai preparar o Alan Al para o segundo tempo. Eu só espero que o Guarani volte tentando e querendo, como terminou agora o primeiro tempo. Acho que ficou legal, o Guarani adiantou um pouquinho a linha, partiu para cima para ver se consegue empatar o jogo. Agora, um ponto que se fosse eu, o Alan Al, diria... arrematar de fora da área, porque tá tendo muita liberdade dos jogadores do Guarani, que tem jogadores que finalizam bem. O Luan Dias teve uma chance, o Heitor teve outra agora há pouco, então é uma das alternativas para tentar empatar o jogo. Edu! Olha, na sexta-feira, Operário 1, Mirassol 1, ontem Novo Horizontino 1, Paysandu também 1, e com esse resultado propulsou o título antecipado do Santos. Amazonas 0, Goiás 4, Vila Nova 3, Ituano 4, Ituano respira,
mas dependendo de hoje pode ser rebaixado. Ponte 0, Sport 4, Macaca também está na roça. 16 horas, Santos e CRB na Vila. 16 horas, Chapecoense e Curitiba. A Rede Bandeirantes transmite Santos e CRB. Segunda-feira, amanhã, Botafogo e Avaí, Ceará e América Mineiro. E já o Tigrão na fita, intervalo 11h53, 1-0 Brusque. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4 LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação e IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Na ponta, Heitor já cobrou pra Pierre. Carrega a bola livre, pode bater pro gol, pé canhoto, a bomba, espalma, vai atrás da bola e pega de novo Matheus Nogueira. Por muito pouco, o Guarani não empata, uma paulada do Pierre de fora da área. Um chute forte, cruzado, o goleiro em 2 tempos, pratica a defesa e evita o gol de empate, Vladimir. Foi bem, demais. De novo, né, o goleiro Matheus Nogueira, no cantinho. Fica rasgando o Gabriel Pinheiro. A chance pro contra-ataque, chega a Lua Dias, recupera na bola, armou pra bater pro gol, a bomba, a bola passa à esquerda e vai embora. Por muito pouco, o Guarani não empata o jogo. Bola recuperada pelo Lua Dias. Ele calibrou e armou e bateu pro gol. A bola passou pertinho do gol. Para Anderson Leite, recolheu, dominou, girou para Lua Dias de primeira. Para Caio Dantas, bom, a bola vai marcar, bateu, espalma, Matheus Nogueira de novo. Matheus Nogueira salva o Brusque no chute cruzado de Caio Dantas com a canhota. O goleiro foi buscar, Vladimir. Essa levou vantagem, o Caio Dantas. Valdemir Gomes. Colocamos 3 lances aqui, Tigrão, para que você tenha mais sustância no seu comentário, mestre. Um abraço, bom dia, né? Bom dia ainda. Bom dia, Grande bom dia. Tigrão. Bom dia aí, quase, né? Porque no meu aqui, 11h59. Tá né? na divisa, hein, Tigrão? Tá com fome, Tigrão? Ah, bastante. Fome e sede, viu, Edu? Ê, Tigrão. Edu, você sabe que eu ia participar no finalzinho do nosso concentração aí. Uhum. Fui fazer aquela caminhadinha, né, pra dar uma desintoxicada. Mas, infelizmente, cara, eu tava aqui com o monitor, me vendo, Skype conectado, tudo bonitinho, mas os nossos meninos aí da técnica não estavam me vendo. Pois é, eu perguntei 2 vezes. O Tigrão não tá aqui, Tava. Edu, não tá aqui. Falei, puxa Tava. vida. Tava, inclusive depois ele derrubou. Bom, enfim, às vezes acontece a internet. Mas na próxima vez você coloca no grupo. Edu, cheguei. Então, mas eu tinha certeza que você estava me vendo no monitor, porque eu estava me vendo, mas isso aí Mas que coisa, acontece. Tigrão, parece espelho mágico. Eu tô vendo aqui, ele disse que não tá vendo lá, falei, uai, será que tô transparente? Tá que nem o espelho do restaurante do Bosque. Na nossa época de menino, tinha lá o restaurante do Bosque, né? Na entrada tem aqueles espelhos, você ficava mais gordo, ficava mais magro. E de vez em quando passava, você olhava, não aparecia. Espelho de mágico. Espelho sem aço. Sem aço, que é da sua área também. Da minha área. Então Edu, eu gostei do Guarani depois dos 37, 38 do segundo tempo. O jogo foi até 48, né? Teve 3 de acréscimo. Os últimos 10 minutos do Guarani foram bons. Sabe por quê? Porque o time subiu a marcação e começou a marcar muito forte. Algo que não tinha ocorrido até essa marca. A saída de bola do Brusque. O Guarani tomava toda hora. Aí teve 2 bons chutes do Luan Dias, um lambendo o poste. Eu acho que o Matheus Nogueira não chegava a tempo. Teve o Caio Dantas, que recebeu um passe de calcanhar muito bonito do Luan Dias. E ele, com perfeição, fez certinho o movimento, opção correta, inclinação do corpo, como manda o manual dos artilheiros, e bateu cruzado no canto. É que o cara é bom goleiro, se esticou todo, pontinha de dedo, acabou pegando. Aí teve uma forte do Pierre, teve 2 bons cruzamentos do Ian, o menino, lateral direito, né? Então, o Guarani, nos últimos 10 minutos, ele produziu muito mais do que nos 37 anteriores. E poderia ter empatado o jogo, sim. Então, o Guarani se salvou, ou salvou a sua atuação na partida de hoje em Brusque contra o Brusque, pelos 10 minutos finais do primeiro tempo. É bem verdade que o Rodolfo Potiguar, que dá entrevista agora, acertou uma paulada já a 7 minutos de jogo, bola indefensável, teve muita liberdade, ninguém encostou, ele levantou a cabeça e falou, bom, já que estão deixando eu acertar a mira aqui, eu vou botar lá na gaveta. E foi muito feliz, o chute saiu muito bem colocado, mas com força, né? Saiu violento, mas entrou no ângulo. Quase se tem uma argola lá no ângulo de 40 centímetros, colada no ângulo, a bola passaria por dentro dessa cesta no ângulo. Tal a precisão do chute.
E aí o Brusque teve a chance de fazer o segundo gol, o Guarani estava meio assim, como que não querendo nada com o jogo, mas depois acordou. Depois melhorou o posicionamento, subiu, o Luan Dias estava preguiçoso. Aí ele entrou no jogo, acabou fazendo 2 ou 3 grandes jogadas, inclusive no toque de calcanhar que poderia ter originado o gol do Caio Dantas. O que a gente espera? Que o Guarani volte agora, vai começar o segundo tempo, no mesmo ritmo que terminou a primeira etapa, que fatalmente tem chance de empatar e até de virar, meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, muito obrigado, Tigrão e o Klegger, os comentaristas da Rádio Bandeirantes, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no Augusto Bauer, 37ª rodada, a partida de número 49 do Guarani na temporada. Saída com o Bugrão, apita o árbitro, tem bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes. No FM em 85.7, pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola rolando para o segundo tempo. Vamos juntos para levar a emoção do futebol para você. O Guarani vem com novidades, os 2 laterais foram trocados. Isso, Pacheco entrou com a 28 no lugar do Ian. Sai Ian, entra Pacheco 28. E na esquerda sai o Jefferson para a entrada do Emerson. Emerson meia dúzia no lugar do Jefferson. 2 mudanças no Guarani. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão a Carteira Digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Muito boa tarde para você neste domingão. Agora são 12h04 neste dia 17 de novembro. Guarani em campo diante do Brusque, está 1-0 para o Brusque, que não mexeu no intervalo, como marcado pelo Rodolfo Potiguar. E o Sol, nesse momento, marca presença também na região do Augusto Bauer, em Brusque, em Santa Catarina, ali na região de Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú. São as cidades próximas a Brusque. Tentativa de lançamento para Agostinho Gonzalez, uruguaio. Chega por cima para fazer o corte. O Emerson colocando a bola para fora na junção da risca no meio campo com a risca lateral. É lateral para o time catarinense. Lateral já batido. De novo Agostinho Gonzalez. Mata no peito, coloca no terreno. Fez o passe no comando. Tentativa de passe. De novo para Agostinho. Chega por baixo. Morde, belisca Emerson. A bola volta no rebate para Rodolfo Potiguar. Faz inversão, estica na ponta. Recolheu, dominou Marcelo. Aperta na marcação. Pacheco tocou na bola. A bola volta para o time do Guarani. Pois não, Tigrão, e estas 2 alterações aí? Não, é o que eu ia dizer, além de aspectos técnicos, que eu acho que foram razoáveis no primeiro tempo, principalmente o Ian pelo lado direito. O Guarani insistiu mais pela direita do que pela esquerda, que caía por ali o Pierre, né? Fazendo essa ala ali pelo lado direito, o próprio Luan Dias, e chegando de trás o Ian. Além, obviamente, da dobra, que já era natural, com a entrada do Heitor, também participando bastante. Então o Guarani foi mais incisivo do lado direito. Só que, e jogou menos na esquerda com o Jefferson. Só que, os 2, coincidentemente, tanto o Ian quanto o Jefferson, tinham cartão amarelo. Então eu acho que as alterações de intervalo, elas têm muito mais a ver com a questão disciplinar, de preservar aí o time, de ficar, evitar com que o time fique com 1 ou até 2 a menos, do que propriamente pela parte técnica. Então ele tirou os 2 que estavam pendurados no jogo. E os 2 quem trabalham bola agora. Pacheco para Emerson. Emerson enfia na ponta para Mardon. Mardon recolheu, dominou, chega na marcação. Johnson, ele sai da ponta. Weber se livrou do primeiro contato, da primeira falta. Ainda conduz a bola o Mardon. Tem por dentro pedindo Pierre. Volta a bola para Anderson Leite. Ajeita, domina e empurra para Lucas Adel. Guarani todinho no campo de ataque nesse comecinho do segundo tempo. Aí acabou errando o passe. O Pacheco deu de graça para o Marcelo. Marcelo tentou a arrancada. Chega bem por baixo também Pierre para cortar. Guarani recupera novamente. Segundo terço do campo, Heitor vem em direção ao gol pela meia para Caio Dantas. Foi desarmado. Esco Ferramentas Elétricas. Inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas o Esco do Brasil. Então garanta já a sua Esco. 3,5 segundo tempo, placar de 1-0 para o time do Brusque. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, está pelo YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o Brusque tentando chegar. Chega primeiro Lucas Adel, recuando para o goleiro Fred Conte. Dentro da sua grande área, com a canhota, ameaçou bater, prefere o passe para Adel. Adel recua para o goleiro Fred. Dentro da sua pequena área, ele sai trabalhando curtinho na tranquilidade para Matheus Salustiano. Passadas largas do zagueirão, vem trazendo o Guarani, vem empurrando o Bugrão para o campo de ataque. Luan Dias é
quem recebe, meteu a ponta para Marlon Maranhão. Vem trazendo o time do Guarani, linha lateral da grande área, caiu Dantas lá dentro. Ele dominou, partiu para a finta, recuou, deixou para Pierre, para Anderson Leite, mas não valia o lance quando o Marlon recebeu. Ele já estava na banheira, Vladimir. A senhorita Fernanda Kruger marcou aí esse offside do ataque da equipe do Guarani. Estava impedimento, jogo parado. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Tá difícil hoje, hein, Boris? O que é? Já falou yellow card. É o nosso poliglota. Já falou offside. E daqui a pouco só falta essa. Qual? Ele vai falar The Book on the Table. Ou setembro chove, né? Também é boa. Ô, Gleger, e pra você estas duas alterações aí? O Alan Al trocou os dois laterais. Eu não tenho dúvida que foi pela questão do cartão, né? O menino tava bem no jogo, o Ian, ali pelo lado direito, né? Mas aí tá amarelado, aí pra não correr risco. E esses dois jogadores que entraram aí inclusive já foram titulares em algumas outras ocasiões. Tenta dar uma melhorada ali e aí você minimiza a questão do cartão. Para mim, não tenho dúvida de que a opção dele foi por causa dos cartões. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca do brilho entre os mecânicos do Brasil. Você que está voltando para casa com o rádio ligado aqui na Rádio Bandeirantes 85.7, depois de curtir o feriadão prolongado. Evidentemente que as estradas estarão entupidas. A gente voltando para casa, algumas cidades na quarta-feira também é feriado, dia da consciência negra. A gente vai aproveitar para emendar. O Rio de Janeiro, por exemplo, é ponto facultativo. Está tendo um evento lá do G20. Os caras pararam na quinta-feira, voltam só na outra quinta, né, Vlad? Jaguariúna também. Também? Também. Que beleza. No Rio, olha o Guarani recuperando a posse de bola. Luan Dias bateu, mas não valia o lance, claramente. Mas naquele protocolo, o árbitro esperou, a bandeirinha marcou e o jogo está parado. No Rio eles emendaram, É. Não são disso, pô. Normal. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas. Presente dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Nova escada ali para tentar recuperar a posse de bola, mas não consegue. O árbitro está apontando o lateral para o time do Brusque bater pela direita. Vai dar praia, meu irmão. Não tenha dúvida. Olha, notícias do Mundo da Bola, a gente falou sobre o Santos agora há pouco, um jornalista mexicano, eu vou achar o nome dele aqui, o Vladimir vai me ajudar, e cravou aqui que o Neymar já tem um acordo com o Santos para 2025, mas é claro que vai depender do Al Hilal para ele fazer a sua rescisão de contrato. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, promete uma grande contratação por o retorno do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. E o sonho é o Neymar. Olha o Brusque chegando ali dentro da grande área. Agostinho Gonzalez dominou, tentou a finta, foi bloqueado, insiste no lance. Chega de qualquer maneira para fazer o corte de defesa. A bola volta para Luan Dias, com 7 minutos da etapa final. Ele deixou para Pacheco. Pacheco recolhe, domina cercado, marcado, voltou para Salustiano. Sai driblando, devolveu para Pacheco. Pacheco recua direitinho ali para o goleiro Fred. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol. Colou, ficou. Protege o Emerson no campo defensivo, ele solta a bola na quarta zaga para Lucas Adel. Só castiga nesse momento em Brusque. Vem embora de novo pro campo de ataque o time do Guarani. Recebe Luan Dias, abre pela direita para Heitor. Heitor para, prende, olha, pensa, observa para Pierre. Pierre levanta a cabeça, faz bom passe, estica na ponta, da direita para a esquerda. A bola chegou no Marlon, prepara o cruzamento, demorou para cruzar. A bola bateu no marcador, volta para Marlon. Marlon recua para Anderson Leite. Domina, pisa na bola de novo, fez o passe por dentro para Pierre. Pierre para Marlon, Marlon para Pierre. Tentou o passe, esticou na ponta para Emerson, aí exagerou. Chega a zaga lá atrás para fazer o corte com Gabriel Pinheiro. E se o Alan Al quiser também, já deu pro Marlon e pro Pierre, hein? Pierre e Marlon. Nossa, o que eles erram de passe. Eu já matei a vontade por hoje. E você, Bode? Não tenha dúvida alguma. Olha o Pacheco levantando para a área. Tentou, caiu Dantas muito forte. A bola passa por ele, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta. Achou o nome do jornalista aí, Vladimir? Não achei. Mas eu vou procurar daqui a pouquinho. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani pressiona a saída de bola do time do Brusque. Rodolfo Potiguar, o autor do gol, é quem domina e tome lançamento. E bom lançamento. Bola esticada na ponta para o Diego Matias. Chega primeiro o Emerson.
entra e corta no kick da bola, a bola deu uma seguradinha no campo e consequentemente facilitou o corte do Emerson. Lateral na direita no campo ofensivo para o time do Brusque, para o Bruscão bater. Brusque e Guarani, para você que está chegando agora, já estão rebaixados. Vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. Até agora na Série B temos a definição do Santos, que subiu e já conquistou o título, mesmo sem entrar em campo ontem, com o empate do Novo Horizontino. Ainda falta a definição de 3 times por o acesso e os outros 2 que serão rebaixados. Ontem, por exemplo, o Ituano ganhou uma sobrevida. Ponte e Ituano estão na zona do rebaixamento, e ainda CRB e Chapecoense, que estão brigando para permanecer na Série B do próximo ano. Guarani tem lateral para bater lá na direita no campo defensivo. A bola saiu do estádio, foi lá onde o motoqueiro está passando, lá em cima, lá. E aí, o cidadão que passou na rua 15 com a 27, acabou dando um bico na bola para dentro do campo e aí o jogo foi paralisado. Guarani tem a posse de bola, mas aí pressionado pelo time do Brusque, saiu jogando mal o Bugrão, passe errado, é lateral de graça para o time do Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, segundo tempo. Em Santa Catarina, a bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes. 0 pro Guarani, 1 pro time do Brusque e do Pinheiro. Ontem, Brasileirão, jogo atrasado lá em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, o Furacão saiu do Z4 e na quarta-feira, feriadão, né, Consciência Negra, destaque para Corinthians e Cruzeiro, Neoquímica, 11 da matina. É o futebol da Bandeirantes, 12h15 no horário oficial de Brasília. Vamos juntos. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Diego Matias é quem domina para o time do Brusque, para Agostinho, boa, bola metida aqui para a direita, dominou, ajeitou o uruguaio, puxa para a canhota, prepara o cruzamento para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Lucas Adel, a bola cai com o Heitor mata bonito, coloca no terreno e sofre a falta, foi seguro, falta já cobrada, abriu para o Pacheco tem a posse de bola dominada, o Guarani demora para sair, Pacheco recolhe, domina, toca mal na bola, tentou consertar o Pierre, bola curta, outro passe errado, o Guarani erra na saída e com isso o time do Brusque recupera. Domina lá pela canhota o Poleiro, ele sai da área, volta para Marcelo por dentro para Rodolfo Potiguar. Todo mundo avisou que tinha ladrão, ele recuou para Everton Alemão para Jansson. Quase 12, segundo tempo. Jansson na direita para Gabriel Pinheiro, prende, olha, pensa, observa, Marton na marcação. Agora aperta o Emerson para cima do Matias no círculo central. Diego Matias conduz a bola, empurra pela meia, onde estava marcado o Serrato. Mesmo assim, levanta a bola, tentou o Poleiro, por cima faz o corte Lucas Adel. Briga, vai atrás da bola o Heitor. Tentou recuperar, conseguiu bom. Boa finta para cima do Marcelo, mas aí o campo acabou. Não foi completado o chapéu do Heitor para cima do seu marcador. É lateral que o time do Brusque vai bater. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir o Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Boris. Oi, Edu. Não, o amigo Fernandes Meriz, amigo nosso da imprensa, o nome que você quer lembrar é o César Luiz Merlo. Isso, mexicano. É ele, né? Ele trabalha no México, algo desse tipo, mas é gringo, é ele mesmo. Muito obrigado aí. Quem Esmeriz. É que mandou, Edu? O Esmeriz. Sempre ligado, Esmeriz. Um abraço para ele. Gravou aí que o Santos já tem um acordo com o Neymar já tem um acordo com o time do Santos. Olha o Brusque recuperando na entrada da grande área, o chute foi travado pelo zagueiro Bugrino. O Pacheco tentou sair driblar ali dentro da grande área e perdeu, ficou reclamando de falta e parou. E, consequentemente, o Matheus Salustiano acabou travando. Recupera de novo o time do Brusque, vem embora para de ataque. Abertura lá para a canhota, Marcelo recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Serrato pela meia esquerda. 13-20, segundo tempo, 1-0 para o time do Brusque. Dominou o Keké, fez o passe para Agostinho levantou para o grande ataque, o goleiro demorou, mas saiu. Saiu para ficar com ela, Fred Conte, Vladimir. Tava atento ali o Fred Conte, pouco trabalhou no jogo, né? Agora ficou ele com a bola e vai devolver o jogo para o time do Bugre. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, vamos chegar a 14 minutos do segundo tempo e o panorama do jogo segue 1-0 Brusque na frente, Gleger. Pra mim não mudou absolutamente nada. Nada, o jogo continua lento, morno, né? Uma chegada ou outra ali, mas sem... Você vê esse lance aí, se o atacante do Brusque tá um pouco mais concentrado, tem um pouco mais de calma, ele poderia ter feito o gol, né? O Salustiano foi ali e bloqueou. Mas pra mim o panorama é o mesmo, Bolis. Continua lento, morno
E pra mim o jogo é horroroso. Beleza, placar de 1-0 pro time do Brusque e o Guarani mexe. Será que foi a última do Marlon? Foi, tá saindo aqui embaixo. Ó. Exato, o Marlon tá fora, já confirmo quem entrou ali na equipe do Guarani nessa mudança feita pelo técnico Alan Alboles. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. É estreia, é o garoto Porfírio, 26, número 26 na camisa, né? Ele tem 19 anos, é uma das crias da base do Guarani que foram levadas para a partida. É atacante, entrou no lugar do Marlon, 26, Porfírio. Marlon também não acertou nenhuma, hein? Quem? Marlon. Nenhuma. Nada. Que preguiça. Jesus. E a gente já cantava a pedra aí. Ele e o Pierre, né? Pierre tá parecendo estagiário de pai de santo. Muito novo, inexperiente. Não acerta um passe, hein? Coisa e segue em campo. E segue em campo o Pierre. Segue em campo, mas você vai ver daqui a pouco se não vem o Lucas aí, Lucas Araújo, que é o único volante hoje no banco, né? Lucas Araújo. Tem o Bispo também, né? Tem o Bispão também, é verdade. Isso. Bem lembrado, Cat. Bem lembrado. Valeu, Tiger. Léo Porfírio, atacante, nasceu dia 3 de janeiro de 2005 em Americana, primeira dele no campeonato. Beleza, tá em campo, portanto, o Porfírio 2005, hein, Tigrão? Oi? É de 2005, Porfírio. 2005, veja você, hein? 2005 eu já tava velho, pô. Ô, Boles, o seu goleiro predileto já tá tomando uma caçulinha, hein? Olha o Guarani chegando, Emerson na esquerda, cruzou pra boca do gol, o cruzamento veio por baixo, entra e quarta de qualquer maneira. É de limão ou é de Guaraná, ô Tigrão? Não, é só da limonada. Não é aquela tubaína. É tubaína, é verdade. Tubaína. Isso é boa demais, um pouquinho doce, mas é uma delícia. Mas é muito boa. Olha lá. Ô Boles, mas o Guarani diminuiu de novo, né, cara? Mas diminuiu muito, ele terminou bem o primeiro tempo, agora eu não sei se já é um pouco desgaste físico, né? Nós já vamos entrar no último quarto do jogo aí daqui a pouquinho, mas o Guarani diminuiu demais a intensidade, né? E recuou as linhas de novo, agora chega, vamos ver. Guarani vem para ataque, a tabela, Caio Dantas dominou, tentou, bloqueado, fica difícil, mesmo assim o Guarani insiste, Heitor domina na entrada da grande área, meteu boa, a bola para Emerson, linha lateral da grande área, já tá na área, ele bate cruzado, espalma Matheus Nogueira! Uma grande defesa do goleiro do Brusque, quando todos aguardavam o cruzamento, o Emerson meteu direto pro gol, o goleirão faz uma grande defesa, mete pra fora, Vladimir! Bela bola, hein? Bola ali pro Emerson, teve liberdade pro arremate, buscou o ângulo e foi buscar na defesa do Matheus Nogueira, mandando pela linha de fundo. Já o goleiro Caçulinha, comentarista, vai analisar a defesa, conceituar a defesa. Lua Dias vem pra bola, autorizada a cobrança, levantou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Gabriel Pinheiro. E aí, Gleger? Eu depois da tomei já é a segunda caçulinha, né? Então assim é o seguinte, aí o critério fica melhor, né? Aí, ó. Aí. Agora, beleza. Essa daí dá pra dizer que é 7,97. Não foi defesaça aí, Nagla? Ele tá com brincadeira, pô. Foi no canto dele, na bola da linha de fundo. Pô, ele fez a defesa. Plasticamente bonita, né? Ele deu um passo achando que havia um cruzamento, abriu o canto ali, né? E depois ele volta. E claro, e óbvio, eu conhecendo o Matheus como conheço, desde moleque, a gente sabe que ele deu uma valorizada na defesa. Então, mas 7,97 é ruim, meu? Mas não é defesaça. Não é defesaça. No seu critério não é defesaça. Não, defesaça, viu? Não é só aquela do Gordon Banks. Emerson na esquerda, de novo, lançado, bota na frente, acaba perdendo a bola, insistiu, ganhou o escanteio. Última tocada na bola foi o zagueirão do time do Brusque, o Guarani volta a pressionar, pintou um cartão ali, né, Vlad? Isso, pro Diego Matias, camisa 27 do Brusque, amarelado, Boles. 18 minutos, placar de 1-0 pro time do Brusque, quase o Guarani empatou com o Emerson, forte, cruzado, Matheus Nogueira pegou. Tem mais um escanteio, Guarani pra bater, você ligado na Bandeirantes, estamos no FM em 85.7 e pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, enfia o dedão aí sem moderação, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, olha aí. Fez defesaça, tá sentindo de novo. Não pode fazer defesa. É da escola. Criou, né? Se criou com o Greg na portuguesa. Teve um belo professor, a abelha e a abelhinha. Vai mudar o time. O Edu também tá de palhaçada hoje, hein? Por quê? Pô, ele não entra nenhuma vez pra dar placar de jogo, pô, tá ganhando o bicho no mole. Ô, Edu, trabalha um pouco, velho. Não, tô aqui pesquisando sobre a última rodada. Vocês ficam falando.
Eu sei que tem, tá? Chapecoense e Curitiba. Aí, ó. O Curitiba vem de 2 derrotas. Chapecoense, se empatar, garante a permanência. O Curitiba, senhores, fim de feira, hein? Ah, vou contar o Curitiba, tá ferrado. O Curitiba dispensou 5, entre eles Aleph Manga. Vamos lá, 2 alterações agora no Brusque antes da cobrança do escanteio, Vlad. Vamos lá, saiu o Agostinho Gonzalez, entrou o 11, Diego Tavares. Diego Tavares 11 no lugar do Agostinho Gonzalez. E saiu o Keké para a entrada do 7, Dionísio. Dionísio 7 no lugar do Keké. Escanteio para o time do Guarani bater quase 20 minutos. Segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. O goleirão ainda não se levantou ainda, hein? Não adiantar. Já Nada, fez né? 2 alterações e ele ainda não se levantou. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no Streaming Max HBO. Ligue 0800 1102. Eu repito para você, 0800 1102. Ou acesse para saber mais, desktop.com.br. 1-0. Depois dessas defesas que fez o Matheus aí, sabe o que ele tava falando ali com os médicos, aí com o massagista ou não? Viu? Como é que é? Tá acabando já ou não? Como é que tá aí? Vamos acabar logo esse jogo aí. Ele deve estar falando isso, certeza, o Matheus. Olha, só dando aquele velho migué. Já tá de pé, né, Vlad? Já tá tudo ok com ele. No mínimo Então mais segue 25, além dos acréscimos. Escanteio cobrado curto. Emerson, aliás, Lua Dias para Pierre. Calculou, executou de primeira, levantou, bateu, Nogueira, saiu. Mas quem tirou de cabeça foi o Everton Alemão. Insistiu o Guarani, bola colocada para fora. É lateral para o Bugre bater. Lateral para o time do Guarani bater pela canhota. O próprio Lua Dias, quem cobrou o escanteio, cobra o lateral. Volta a bola no corredor para Pierre. Pierre por dentro para Anderson Leite. Recolheu, dominou, se apresentou para o jogo, recebeu Pacheco. Vai bater pro gol, pé direito, a bola desvia no meio do caminho, outro escanteio. Jansson meteu o cabeção na bola, escanteio, Vlad. Sabe quantos gols o Pacheco já fez nesse ponto do campo? Eu imagino que nenhum. Nenhum. Mas arriscou, né? A bola desviou na zaga, escanteio que o Luan Dias cobra. 21 segundo tempo, escanteio para o time do Guarani que permanece no campo ofensivo. É a penúltima partida do Guarani na temporada. Luan Dias, escanteio cobrado curto. Tanto é que o Rodolfo Potiguar chegou a dominar a bola dentro da grande área. Deu uma pressionada ali o Anderson Leite em vão, porque a bola foi embora. Tiro de meta pro Brusque bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo neste domingão, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Augusto Bauer. Segue 1 pro Brusque, gol no comecinho do jogo, Rodolfo Potiguar, 0 pro Guarani do... A Chapecoense empatou lá com o Sport, né? Ilha do Retiro, fervendo, lotado, tava 1-0 Sport, finalzinho, Chapecoense empatou 1-1 e luta pela permanência. Se ganhar do Curitiba, permanece. O Curitiba dispensou já Aleph Manga, Robson, Maurício Antônio, Figueiredo e Iago Ferreira. O Curitiba vem de 2 derrotas para Mirassol e Santos. Aqui o jogo tá parado, houve a falta para cima do garoto Porfírio. O Atru disse que ele cobrou a falta com a bola em movimento, não pode, mandou voltar e agora sim a falta foi cobrada pelo Lucas Adel. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, sabe qual é? Te ver bem, então abra sua conta no Sicredi. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025, claro, cobertura total da Rádio Bandeirantes. Já temos o derby, pelo menos um derby será realizado no próximo ano, o derby 209. Começou a Black Friday na Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Quer saber mais? Visite a loja mais próxima e aproveite! Metade do segundo tempo, vem bola o time do Guarani, Caio Dantas, vem buscar a bola pelo meio, marcado pelo Everton Alemão. E para não perder a viagem, dá lá um totozinho no tornozelo do Caio Dantas. Caio Dantas, que é o vice-artilheiro da Série B com 11 gols ao lado do Alisson. Eric Pulga tem 13. Eric Pulga, que é do Ceará. Ceará, próximo adversário do Guarani. Quando o Guarani vai completar o jogo de número 50 na temporada. Até aqui em 48 jogos, 10 vitórias, 12 empates e 26 derrotas. Guarani que escapou do rebaixamento do Paulistão, mas no Brasileiro não conseguiu escapar. Vai disputar a Série C em 2025, assim como o Brusque, que também foi rebaixado. O Brusque que subiu, mas acabou sendo rebaixado. Olha o Brusque por de ataque, Poleiro, recolheu, dominou, deixou pro Tavares, linha de fundo, bateu cruzado para a boca do gol, entrou, tocou, Diego Matias, é gol! É gol, 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 é gol! Do Brusque!
nosso time faz tremer. Meu Bruscão. Diego Matias tem a 27 estampada na camisa, mas meio gol pela jogada do Diego Tavares, que levou fácil a marcação do Pacheco, bateu cruzado. O zagueiro olhou, o lateral não fechou e quem fechou foi o Diego Matias, que apenas complementou com gol escancarado. Sem chances pro Fred Conte. Marca o segundo time do Brusque. Diego Matias coloca lá dentro. 24 segundo tempo, tá registrado. Brusque 2, Guarani 0 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Da facilidade da jogada lá na ponta, né, feita pelo Diego Tavares. No cruzamento, o Emerson deu bobeira na marcação, né? Quando ele percebeu, o Diego Matias já havia partido e aí só teve o trabalho de complementar, mandar para o fundo da rede. Agora o VAR tá analisando as linhas, mas tá na frente, o Brusque amplia 2-0. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você, já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Então, garanta a sua. Linhas traçadas, posição legal, gol validado, 2-0 pro Brusque. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Guarani caminha realmente para terminar na Série B na lanterna, Tigrão. Apesar de 10 ou 12 minutos um pouco mais intensos, de bom futebol no finalzinho do primeiro tempo, o Guarani não merece outra, apesar do Matheus, o goleiro do Brusque, ter trabalhado até agora mais do que o Fred Conte, o goleiro estreante do Guarani, o Matheus Nogueira. Mas o Guarani, ele some, né? Ele dá uma dormida. Então, olha lá, agora o Brusque saiu jogando errado e a chance do Guarani diminuir. Aí tentou, tem que passar pelo primeiro, pelo segundo, acabou perdendo a bola. Ele insiste ainda, mas o Everton Alemão completa para tirar definitivamente para o time do Brusque. Então, o Guarani, ele dá uns nulos, né? Então termina intenso, termina bem, termina dando pinta de que vai voltar para o segundo tempo e vai equilibrar as coisas e vai empatar ou virar o jogo, aí volta linhas baixas de novo. E o Brusque também não quer nada, mas pô, peraí. Os caras estão aí com essa lentidão toda, com esse desinteresse. O que fez o Brusque? Levou a bola no fundo lá na esquerda, Pachecão deu mole, ali não pode deixar cruzar. Tá você, o adversário, o pau de escanteio, racha ele. Deixou cruzar. E aí o menino, que até entrou bem, acertou um bom chute aí, o Emerson Barbosa, entrou bem. Grande defesa do Matheus Bueno. O que aconteceu, Matheus Nogueira? O que aconteceu? Ele ficou marcando, olhando a bola e não percebeu que o Diego Matias ia se antecipar e fez a antecipação a ele. Quando ele percebeu, ele já tinha ficado. Desatenção, falta de experiência, né? E falta de categoria, falta de um bom posicionamento e uma boa noção de marcação. E o Guarani tomou o segundo, o Brusque não tem nada com isso. Se tivesse voltado o Bugre com o futebol que jogou nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, fatalmente já tinha virado esse jogo. Mas voltou esquisitão de novo, lentão, e agora quase 30, né? Lua, horário ingrato, 11 da manhã, sol a pino. É complicado. Temperatura não tá lá aquele super calor, mas o desgaste é muito grande. Jogador com metabolismo todo alterado, por causa da alimentação também. Levanta mais cedo, então tudo complica. Então daqui para frente, quase 30, o desgaste físico vai ser maior. E tá na hora do Alan Al mexer mais o doce aí, fazer outras alterações, né? Outras alterações. E agora o menino que entrou aí, número 26 do Guarani, né? Porfírio, nossa, ele foi dar um chute ali, rapaz, que a bola é que o goleiro foi atrás dela e pegou ainda dentro da grande área, senão ela ia sair pela linha lateral. Então é um jogo para botar cara que teve menos oportunidades, né? Não sei o que, o Alan ainda tem 2 jogadores, ele tem direito a 2 paradas. Ele mexeu 2 no intervalo, não conta, e depois botou o Porfírio. Tem que dar uma mexidinha aí. Já vai mexer, com o João Tigrão. Marcelo, por exemplo, que é da base, porque não tem nada a perder. E tem jogador do Guarani se arrastando em campo. Já serão 2, né, Vlad? Isso, mais 2 tá preparando o Alan Al para fechar a conta. Eu vi numa passagem de imagem o 43. Tem 43? Isso, é o João Marcelo, outro garoto aí também de 19 anos, é centroavante. Ele tava sem colete. E juro, eu não tinha visto. Não dei migué, não tinha visto. Mas já devia ter mexido. Porque um jogo nesse horário, o desgaste físico, a perda de líquido é muito grande. Então tem que mexer com o banco, até porque é um jogo
sem maiores problemas, né? Perdendo, ganhando. Olha o Guarani, Caio Dantas, lançado, entrada na grande área, ele dominou ao dominar, chegou por trás o Everton Alemão, colocando a bola para lateral. Vamos com as alterações, já o Vladimir confirma. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Vai embora um dos reis de passes errados no jogo, Vladimir. Isso, sai o Pierre para a entrada do Gabriel Bispo. Gabriel Bispo tem a 33, entra no lugar do Pierre. E já a terceira. E o Heitor saiu para a entrada do João Marcelo. João Marcelo entra no lugar do Heitor e o Gabriel Bispo entra no lugar do Pierre. Qual é o número do João Marcelo? 43. Muito obrigado. Olha o Guarani chegando, Caio Dantas, a bola não chega, entra e quarta defesa, quase 30 minutos, 2-0 para o time do Brusque. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Persistindo esse resultado, o Guarani vai terminar na lanterna na competição. O Edu pode me corrigir se eu estiver enganado. De 38 rodadas que vamos ter na Série B, o Guarani vai permanecer 31, 32, 33 rodadas, né? Porque vai permanecer a última rodada. É isso, Edu? Olha, eu tenho que fazer a conta certinha, mas... Por aí, né? Se não for, tá bem próximo disso. E digo para você, entre os rebaixamentos foi o pior. Você ser rebaixado na penúltima, faltando 2 rodadas, ser rebaixado. E na penúltima rodada, já confirmado como último... Foi, entre os rebaixamentos, o pior deles. O Guarani chegou a este jogo, 37ª rodada, tendo 31 jogos no Z4. No Z4, foi isso. Não tem a questão da lanterna aí, mas dessas 31 rodadas, fatalmente 85% delas. O Brusque também vai mexer, já o Vladimir informa. A Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Foi embora o amigo do Cavani, o Poleiro. Isso, o Poleiro saiu para a entrada do camisa 17, Guilherme Queiroz. E a outra alteração, saiu Marcelo para a entrada do Ian Paul Torres. Ian Paul Torres, 16, no lugar do Marcelo. E o camisa 17, que é o Guilherme Queiroz, no lugar do Poleiro. Esse é colombiano, né? Ian Paul Torres. Eu me recordo de um jogo que a gente fez da Ponte. Brusque e Ponte, naquela ocasião a Ponte venceu ainda, ele era colombiano. Né? Continua sendo. Vai ser pro resto da vida. Continua sendo. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 32 minutos, segundo tempo. Augusto Bauer em Brusque, Santa Catarina agora. Brusque 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. 16 horas na Vila, o Santos já campeão, recebendo o CRB Diário dos Anjos. Não tem aí o atacante Léo Pereira, suspenso, porém tem as voltas de Anselmo Ramon e Cleiton, que são atacantes também. É o futebol da Bandeirantes, é o Mastro e Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Nesta tarde de domingão, estamos no FM em 85.7, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pelas principais ruas e avenidas de Campinas por toda a região, tá no trabalho, tá de boa na lagoa, curtindo o futebol da Bandeirantes. E o Guarani no seu martírio nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Tá acabando, viu, torcedor bugrino? Tá acabando. Vem embora o time do Guarani pro grande ataque, tentativa, a bola chegou no Gabriel Bispo. Na meia esquerda, dominou os trancos e barrancos. Fez a finta, tentou bater pro gol, foi travado e o árbitro marcou a falta do Bispo. Quando ele armou o chute, chegou o primeiro zagueirão do time do Brusque e aí ele chutou a perna direita do camisa 3, Jansson do Brusque, que está caído. Levou a pior, né? Porque o Jansson tirou a bola e o Bispo bateu no jogador do Brusque. Atendimento médico solicitado para o zagueiro do Brusque. Tá doendo em tornozelo esquerdo ali, parece ser séria a contusão do Jansson, camisa 3 do time catarinense. E Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 33,5, Gleger, e o jogo? O que você espera desta parte final do jogo? Está 2-0 para o time do Brusque em Santa Catarina. Boles, olha, o que eu espero é que não vai mudar absolutamente nada, né? O Guarani é o reflexo, o retrato do que foi durante toda a competição. Como é que pode um time ficar mais de 30 rodadas na lanterna da competição? Não tem como.
É uma coisa até engraçada, né? A gente está aqui vendo a imagem, o Caio Dantas estava por ali. Pô, o Guarani tem o vice-artilheiro da competição e é o lanterna da competição. São coisas que só acontecem com o Guarani. E vou repetir, o retrato da partida hoje do Guarani é aquilo que aconteceu durante toda a competição. Lento, né? Apagado, desconcentrado. O lance do segundo gol foi impressionante. O Tigrão retratou aí de forma maestral. O cara vai no fundo, faz o cruzamento, o cara fica olhando a bola, só tem um jogador na área ali. Né? O goleiro também, não dá para botar a culpa no goleiro, mas é uma bola que passou ali entre ele e o zagueiro. Poderia ter tomado uma decisão diferente. Faz o corte ali, corta ela na diagonal. Estava mal posicionado também. Então, assim, não dá. É difícil, é complicado, mas para mim, o panorama de tudo que está acontecendo com o Guarani no jogo é o reflexo da Série B que fez o Guarani. Aliás, não só a Série B. 2024, que tem que ser apagado da história do clube. Olha, a contusão foi séria de fato do Jansson, tanto é que o Brusque vai mexer. Jansson não vai conseguir mais prosseguir em campo. Já o Vladimir confirma quem vai entrar no seu lugar. Ele já saiu de maca ali, daqui a pouco vai mudar, né? Tá por enquanto com 10 o time do Brusque. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Vai cobrar a falta o Matheus Nogueira, placar de 2-0 para o time do Brusque. Levantamento por Guilherme Queiroz, marcado por 2. Porfírio tocou na bola, Emerson brigou, caiu o Queiroz. 4 pegou a falta para o time catarinense batendo na meia direita. E vai entrar Gabriel Lima, viu, Boles? Anote aí, Gabriel Lima, meia dúzia, entra no lugar do Jansson, a última alteração do jogo. Portanto, o Gabriel Lima, o Gabriel Pinheiro foi ali para a zaga, o Diego Torres foi para a direita, mas com essa alteração o Gabriel Lima foi realmente para a lateral direita e o Pinheiro foi para a zaga. Diego Tavares pela direita, tentou o cruzamento, marcado por 2, acaba perdendo a bola, recupera, sai jogando o time do Guarani. Esse Jansen que se machucou aí, ele entrou no lugar de quem, hein? Não, o Jansson começou desde o início, né, Tigrão? Desde o início. Do início? Isso, desde o início. Ele e Everton Alemão. Ah, sim. Não, o Ian Paul Torres entrou no lugar de quem? Ah, ele entrou no lugar do Marcelo. Ian Paul Torres, o colombiano. Legal, obrigado. Com a 16, de nada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Você já sabe, é a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A TV está mostrando o Jansson se dirigindo até o vestiário ou ao banco de reservas do Brusque com dificuldades para colocar o pé no chão. Ter sido realmente uma contusão séria ali do zagueirão do time do Brusque. Brusque que ataca do meio da rua, bomba quase! O Brusque marca o terceiro gol. Meteu pro gol, camisa 7 do time do Brusque. Aliás, foi o 7, o Dionísio. Isso. O 5 é o Rodolfo Potiguar. Viu o goleirão adiantado? Quase a bola encobra o Fred Conte. Seria um golaço, mais um jogo. Se vai na direção do gol, entra, né? Porque estava adiantado ali o Fred Conte e foi ousado o Dionísio no chute. Pisocol, argamassas rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol Colôfico. Gleger Zorcin, você que já esteve lá dentro e conhece no riscado, é o nosso especialista. Já dá para avaliar, é claro que é muito cedo, é prematuro, ele tem apenas 21 anos, 1,93 m, mas como é que foi a estreia do Fred Conte com a 50 no gol do Guarani? Bolas, não dá nem para avaliar, né? 2 bolas ali, eu achei que o lance do segundo gol ali, ele poderia ter tomado uma atitude diferente. Tá bem mais posicionado ali no primeiro pau, faz o corte na diagonal, né? Porque a bola passa muito próxima dele ali, entendeu? A única coisa, mas não dá para dizer que é falha, não dá para dizer que foi mal, o Fred, né? E assim, é um menino ainda, as informações é que é muito bom tecnicamente, né? Mas para essa partida aí não tem como nem a gente analisar, até porque ele não foi muito exigido, né? As bolas que foram no gol acabaram entrando. Essa, por exemplo, do Dionísio, que não foi pro gol, mas passou perto do gol, acho que não ia dar pra ele, não. Mas se vai no gol, seria muito complicado. Ele estava um pouco adiantado, né? Seria muito difícil. Fatalmente ele tomaria o terceiro gol. Reta final do jogo, 38, já o apito final aqui na Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Instalar materiais elétricos fica na rua Duque de Caxias 940 no centro de Campinas. WhatsApp é o 19 988390106. Amanhã na tela da Band Mais TV, os donos da bola a partir do meio-dia. Carlos Batista com seu timaço de comentaristas para analisar mais uma rodada importante, a 37ª no Campeonato Brasileiro e projetar a última rodada onde o bicho vai pegar. A Ponte lutando para permanecer, o Guarani já rebaixado, o Guarani vai receber o Ceará. Ceará um postulante ao acesso, se o Ceará vencer o jogo de amanhã.
Ele vem a Campinas dependendo só dele para subir. Imagine, torcedor do Ceará, expectativa, aqueles que moram em Campinas, no estado de São Paulo, em cidades próximas a Campinas, para ver o Vozão retornar à elite do futebol do Brasil depois de 2 anos. O Sport também joga contra o Santos na última rodada em casa. Guarani no ataque, Caio Dantas recebeu, dominou o pé canhoto, ele bateu no cantinho, Matheus Nogueira. Cai para fazer a defesa na finalização do Caio Dantas, a primeira dele no segundo tempo, Vladimir. Tá difícil o 12º gol aí do Caio Dantas, caiu o Matheus Nogueira. Lembrando que num hipotético rebaixamento da Ponte já nessa rodada, o jogo da Ponte contra o Avaí será antecipado para sábado. Mas aí o CRB tem que ganhar do Santos hoje, né? A gente já disse isso hipotético, no primeiro tempo, pode acontecer, mas é pouco provável. Ainda mais com essa notícia de que o Neymar já estaria acordado com o Santos. Vamos aguardar. Pode ser até a notícia trazida pelos dirigentes do Santos durante o jogo do Peixe. 4 da tarde, a Bandeirantes transmite em rede, você acompanha esse jogo Santos e CRB. Para você dizer sobre o Caio Dantas que está difícil, se hoje está difícil, imagina contra o Ceará, como vai ser. Vai ser mais difícil ainda, né? Seria hoje, né? Teria que ser hoje, realmente. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você, já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Então, garanta a sua. Aliás, o Caio Dantas tem contrato, né, Vlad? Até o final do ano que vem. Vai ficar ou não? Exato. Recebeu sondagens de outras equipes, né? O Goiás demonstrou interesse no Caio Dantas, mas o Guarani confia na permanência do atacante, pelo menos para o Campeonato Paulista. Vou ouvir os comentaristas. Tigrão, para você, Caio Dantas tem que ficar para a próxima temporada? Tecnicamente, sim. O jogador que foi um dos artilheiros do campeonato tem que ver agora a questão da queda de receita aí do Guarani, né? Quando o Pastana falou aí nessa última coletiva aí dele com a diretoria, que 2 jogadores já foram procurados e receberam a proposta. Olha o Guarani. Lua Dias arrisca, a bola sobe e vai embora, Pirolinho de fundo. Tiro de meta, ele saiu mancando no lance, inclusive. Chutou calçado, mas não foi nada não. Ele pegou muito embaixo da bola e ela subiu. Então, quando o Pastana falou que 2 jogadores foram procurados e receberam a proposta para diminuir o salário, né, para encurtar e renegociar então o valor do contrato para baixo, e ambos não aceitaram, eu fiquei aqui com uma sensação, não sei o prazo de duração desses 2 que eu vou dizer, não sei o prazo de duração do vínculo, mas eu fiquei com a sensação de que poderia ser o Luan Dias e exatamente o Caio Dantas. E para você, Gleger, você, caso fosse dirigente do Guarani, convenceria, claro que ele tem contrato, né? Tem que ficar, mas ele vai ter que se enquadrar na questão salarial, de receitas do clube. Mas você ficaria com o Caio Dantas para a próxima temporada ou não? Eu ficaria, não tenha dúvida. Ficaria com o Caio Dantas. Cara, você vê, tava falando isso agora. O time tá rebaixado, última colocação, ele é o vice-artilheiro da competição. Eu ficaria, sem dúvida nenhuma, principalmente no Campeonato Paulista. Estudaria aí um jeito de tentar segurar o jogador. João Marcelo tentou a devolução para o Pacheco, para o time do Guarani também, fazendo sua estreia com a camisa bugrina, com a camisa do profissional. Ele luta, briga, bola recuada, Matheus Nogueira para Everton Alemão. Everton Alemão curtinho para o Ian Paul, que está jogando no campo defensivo. Falou, chamou. Público de 824 torcedores, 824 para uma renda de R$18 mil lá no Augusto Bauer. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Olha, saída errada no time do Brusque. João Marcelo foi precipitado, arriscou pro gol. De qualquer forma, ganhou escanteio. Caio Dantas só tá olhando pra ele, né? Eu tô brigando pela artilharia, tô livre. Você recebe um presentaço e tenta arriscar pro gol. Mas aí vai muito também do garoto, né? Fazendo a sua estreia. Quer mostrar trabalho, né? Quer mostrar serviço aí. O Caio, né? Que acabou jogando a bola pra fora. Aqui, Caio. João Marcelo. Caio Dantas foi quem reclamou. Escanteio pro Guarani. 42-40, já o apito final aqui na Bandeirantes do comando de Edu Pinheiro. Tem escanteio o time do Guarani pra bater 2-0 pro Brusque. Vem Luan Dias, na bola parada, partiu pra cobrança, pé canhoto, levantou pra boca do gol de cabeça, tentou Caio Dantas, a bola passa, a direita vai embora. Tiro de meta pro Brusque, linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, a cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Já, daqui a alguns minutos, vem aí o apito final e mais uma vez o comando aqui na Bandeirantes vai ser dele. Edu Pinheiro.
Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro, sorrindo de orelha a orelha em nome de Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, Seara. Você encontra produtos Seara no Atacado de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi do Seguro ao Consórcio, no cartão, a carteira digital. Abra sua conta no Sicredi, aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Desktop, a conexão do futebol paulista. KTO, cada jogo é único. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Grupo Germânica é o maior estoque de 0 km seminovo do interior. E o Esco Ferramentas Elétricas. Já, apito final aqui na Bandeirantes. O Edu dormiu aqui na rádio? Muito né? Provavelmente. A hora que terminou a jornada ontem. Saiu apenas para ir na padoca. Exato, e voltou. Padoca, com o cotovelo no barcão. Dormi no sofá ou é aquele aqui, cafezinho preto? O guarda me acordou 6 horas, desci a avenida aqui e foi na padoca lá embaixo. Opa! Tirou uma foto em frente à árvore de Natal da Band. Não, na caixa d'água da Sanasa mesmo. Vem embora, programa de ataque, vinha o Guarani, Luan Dias não domina, a bola vai embora. O Atro poderia ter um bom senso e finalizar com 45. Seria uma boa, Vladimir? O que você acha? Para todo mundo, né? Para todo mundo que tá lá e para todo mundo que tá cá também. Mas não vai terminar com mais 45. Mais 4? Mais 4. Viu, Boris? Eu tô aqui, nós temos 4 minutos para falar, né? O comentário nosso aqui depois do jogo. Isso. Eu tô aqui pensando no que falar. Não tem argumento, não tem nada, não dá nem para pensar. Eu acredito que com 50 segundos eu vou terminar meu comentário. Vai pensando, tem o mínimo e o máximo. E aí eu passo meus 3,5 pro Tigrão, porque eu sei que hoje ele vai longe. Nada. Tigrão tá de boa, Domingão tá de boa, tá com sede, né, Tigrão? Não, e com fome. Tarde, né? A gente tá acostumado num outro horário, tá? Esse horário de trabalho nosso aqui, dos jogadores, arbitragem, é horrível, né? Horrível. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Grande abraço para o José Antônio do Amaral Cabrânico, Zé Guarani, tá ligado? Meu amigo e irmão Edivaldo Tits, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá sempre ligado. Aqui o Guarani tenta. Passe para o Caio Dantas, antecipação do Gabriel Pinheiro. Ela volta no rebote para o garoto Porfírio. Acabou sendo empurrado mesmo porque o Gabriel Pinheiro chegou atropelando o garoto. Falta para cima dele na meia esquerda, falta que o Guarani vai bater. 46-10, vamos até 49. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Para você que está no YouTube, ainda dá tempo, valoriza o nosso trabalho, deixa o seu like aí. Olha o Guarani para ataque, linha atrás da grande área. Lua Dias dominou, balançou, tentou a canetinha para cima do marcador, conseguiu, mas aí o que aconteceu? O campo acabou. A bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Eu tive a impressão que o Matheus Nogueira olhou pro árbitro e colocou a mão na cabeça no seguinte sorrisão. Um sol desse, você dá 4 minutos com o jogo decisivo, não sei se você teve essa impressão também aí, Vlad. Ele fez esse gestual, né, de mostrar ali a cabeça, né, para o árbitro, mas claro não que adiantou nada, tem que fazer valer o tempo, né? O árbitro saiu lá do Amapá, foi para Santa Catarina, ele vai querer valorizar também. É outro que quer mostrar serviço também, todo mundo querendo mostrar. Começou a Black Friday na Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir um Volkswagen 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Guarani fecha a sua temporada de 2024 no próximo domingo, 18h30 contra o time do Ceará. Guarani vai chegando ao jogo de número 49, 10 vitórias, 12 empates e agora 27 derrotas na temporada, mais que a metade de jogos com derrotas nesta temporada de 2024. Porfírio na ponta para Emerson e o Bulgrão chegando, cruzamento por baixo, João Marcelo dominou, limpou de costas, ele bate, mas bate fraquinho. Matheus Nogueira tranquilo para fazer a defesa. Acho que melhor nem pedir o conceito, né, Vlad? Ah, não, né? Do jeito que tá o rapaz, ele vai dar 5.4. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vamos entrar já no minuto final. 2-0 para o time do Brusque. Um gol no primeiro tempo, um golaço do Rodolfo Potiguar a 7 minutos. E o gol do Diego Matias a 24 após boa jogada do Diego Tavares. Tenta o próprio Tavares, tocando a bola atrás, a bola volta para Adel. Adel por dentro para Gabriel Bispo, entramos no minuto final, os últimos segundos deste martírio para o time do Guarani, para o sofrido torcedor bugrino desse ano de 2024. Bola para Bispo, Bispo fez o passe por dentro para Anderson Leite no círculo central. Vê a passagem do Pacheco lá pela direita, lançamento para ele, Pacheco de primeira, cruzou para a boca do gol, passou, sobrou para Porfírio, vai marcar, pé direito, ajeitou, bateu e é gol! É gol, 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 é gol.
Bandeirantes jamais esquece. Porfírio, garoto predestinado como estrela, tem a 26 estampado na camisa. Na sua primeira oportunidade, no time de cima, no time profissional, no cruzamento que sai da direita do Pacheco, a bola passa por toda a extensão da área e chega para Porfírio. O garoto com personalidade, recebe, domina, com o pé direito de fuzila, Matheus Nogueira para diminuir para o Guarani. Avante, 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 Mugrão. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Mugrão. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol de Porfírio, do garoto Porfírio. 48 segundo tempo, tá registrado Porfírio. Guarani 1, Brusque 2, no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Terminou o jogo, Matheus Nogueira não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol do garoto Porfírio é esse, Vladimir Catarino. Ainda com espinhas no rosto, né? Com pelos nascendo pelo corpo, recém saído da puberdade. Porfírio, primeiro gol dele como profissional, no primeiro jogo dele no time profissional. Uma bola que não deu pro Caio Dantas, sobrou pro Porfírio, que com calma, com tranquilidade, mandou pro fundo das redes para diminuir. 2-1 para o Brusque. É isso, termina o jogo, 2-1 pro time do Brusque, mas não termina o futebol da Bandeirantes. Na sequência, o Edu Pinheiro comanda o apito final. No Augusto Bauer, terminou 49ª partida do Guarani na temporada. Chega agora a 27 derrotas, 2 para o Brusque, 1 para o Guarani. Fica aí, não terminou o jogo não, cara. Não, terminou sim, claro que terminou. Voltou a imagem, mas terminou, a imagem é recuperada. Gol do Porfírio, 2 para o time do Brusque, 1 para o Guarani. Vem aí na sequência o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você.
Público 864, até que foi bom, hein? 864 em Catarino, 18 mil de renda, já começa com o Tigrão, Brusque 2-1 Catarino. Para um jogo que não vale nada, né? Não valeu nada. Um bom público até presente lá no Augusto Bauer, nesse calvário aí do Guarani. Termina mais uma rodada na Lanterna, agora vai terminar o campeonato na Lanterna também. Encerra a participação na Série B no próximo domingo, 18h30 no Brinco, contra o Ceará, Edu. Até já no craque. Até já. Bom, Tigrão, é o seguinte, o Rodolfo Potiguar acerta um chutaço a 7 minutos no ângulo, sem chance, 1-0. E depois o Guarani, segundo vocês, teria melhorado no final do primeiro tempo, quando surgiu a oportunidade do Caio Dantas, um chute cruzado, entrada da área para a boa defesa do goleiro do Brusque. Aí no segundo tempo teve 2-0 a 24 minutos, o Diego Matias falha lá embaixo do Pacheco do cruzamento e falha do Emerson Barbosa, que não se antecipou, marcou a bola, mas o jogador não. E se no final do primeiro tempo melhorou, no final do jogo, a grata surpresa, o menino Porfírio, 19 anos, atacante da base, fazendo estreia e marcando um chute, um chutaço, o goleiro nem foi. 2-1 Brusque, Tigrão. Edu, um jogo muito triste, um jogo sem motivação nenhuma. Os jogadores procuraram de ambos os lados mostrar ao máximo possível aí profissionalismo, mas é complicado, né? Jogo 11 horas da manhã, com característica de um amistoso. Lamentavelmente, os dois times entraram em campo já rebaixados matematicamente. E aí é duro, né? Você fala, não, mas tem que ser profissional, ganha para isso. Mas é complicado. Inclusive a questão emocional. O Brusque um pouco melhor no primeiro tempo. O Guarani cresceu no finalzinho, eu diria nos 10 minutos finais do primeiro tempo. Criou 2 ou 3 boas oportunidades, porque subiu a sua marcação, passou a dificultar bastante e a recuperar essa posse de bola, dificultando a saída de bola do Brusque e recuperando a bola ali próximo da grande área. E aí criou 3 boas situações, não fez, apareceu muito bem o Matheus Nogueira, que é bom goleiro, tem 38 anos, é muito experiente, foi formado lá na base da Portuguesa, o Gleger estava lá na época, e o Brusque pode reclamar de qualquer um, menos do seu goleiro, pelo rebaixamento. Ele é muito bom goleiro e está em forma, está ágil, né? Está com muita explosão e ele evitou o empate do Guarani. A nossa expectativa, esse empate surgiria no finalzinho do primeiro tempo. A nossa expectativa era de que o Guarani voltasse com a mesma intensidade que mostrou nos últimos movimentos do primeiro tempo. Não aconteceu isso, infelizmente. O time voltou de novo marcando com as linhas muito baixas, com muita lentidão. O jogo se arrastou e aí num lance isolado, um cruzamento pelo lado esquerdo de ataque do Brusque, eu acho que o Pachecão deu mole, não poderia ter deixado sair o cruzamento, e aí falha o outro lateral. Aliás, né, o Alan Al trocou os 2 laterais. Tinham entrado o Pacheco e o Emerson Barbosa, os 2 no segundo tempo. O Pacheco não corta o cruzamento e o Emerson Barbosa fica marcando a bola e deixa o atacante, o Diego Matias, do Brusque, se antecipar a ele e dar uma chapinha na bola e botou na rede 2-0. Ali praticamente acabou o jogo, mas fica um ponto positivo aí, uma esperança para a torcida do Guarani. 2 meninos foram lançados hoje, né? E um deles acabou botando a bola na rede. O João Marcelo entrou um pouquinho depois, já tinha entrado o Porfírio, e na única chance que ele teve, é um menino da base, tem apenas 19 anos, meteu na rede, mostrou que tem intimidade para fazer gol, bateu de chapa, bateu com o lado de dentro do pé, num rebote da zaga, num cruzamento que veio do lado direito do próprio Pacheco, que foi lá no fundo e cruzou, e aí a bola volta para ele, ele pega bem, pega justo, pega tirando do goleiro, e claro, esse é o ponto positivo, um menino que acabou de entrar no time, um menino que fez a sua estreia no time de cima, que entra numa situação adversa, como era a situação do jogo, com o time já rebaixado, mas a parte dele ele fez e deverá receber outras oportunidades aí dentro da sequência do Guarani na sua trajetória com o Campeonato Paulista e depois com a Série C do Campeonato Brasileiro, já falando em 2025, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, meu caríssimo Tigrão. Olha, é o seguinte, o Guarani no Castelo do Z4 do Mundo Sábado, teve em penúltimo, 17º, voltou para último, desde o dia 4 de junho
Desde o dia 4 de junho, Mirassol 3, Guarani 0, que o Guarani entrou em último e não saiu e não vai sair. Com essa derrota, mesmo que ganhe do Ceará, vai terminar como último colocado, mais de 30 jogos na última colocação. Vamos lá, o Zorzin, Gleger Zorzin, Brusque 2, Guarani 1. Olha, Edu, bom, primeiro a gente fica muito chateado, né, pela situação que se encontra o Guarani. A gente sabe do sofrimento do torcedor, a gente sabe que está passando o torcedor desde o começo lá do ano, né, no Campeonato Paulista, que o Guarani teve muita dificuldade, teve muitos problemas, conseguiu se escapar do primeiro rebaixamento do ano, que seria lá no Paulistão, para a Série A2, naquela partida contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino veio com o Sub-20, o Guarani acabou ganhando o jogo e escapou. Então, assim, depois vem a Série B, e aí você estava trazendo o relato aí todo da campanha do Guarani, que ficou praticamente que o campeonato todo na última colocação e na zona de rebaixamento. Então, é muito triste esse ano para o Guarani. Realmente tem que ser apagado da história, porque 24 foi terrível. Alguns jogadores falando que, olha, foi um ano difícil, nada deu certo, né? Lá no final do ano passado, eu me lembro, nos programas aqui, no Esporte em Debate, no programa na TV dos Donos da Bola, eu sempre estava dizendo, gente, precisa ter planejamento. Se não tiver planejamento, você vai ter problema. Se não tiver planejamento, não vai dar certo. E foi o que aconteceu com o Guarani, né? Troca de treinador, troca de executivo, e aí as coisas não acontecem, não adianta. Aí vem jogador, põe jogador, troca jogador, vem a janela, contrata mais, e só vai aumentando ainda mais o problema. E foi o que aconteceu. Hoje um jogo lento, né? Parecia um jogo de final de ano, Edu. Jogo que, sabe, a gente sabe que é difícil. Eu, como ex-atleta, né, e já participei de algumas situações muito parecidas, a gente sabe que é duro, né? Você jogar pra nada, os dois times já rebaixados, e você já tá... Tem jogador que estava em campo hoje, né? O Vladimir falava aí sobre a possibilidade do Caio Dantas estar saindo. Às vezes ele já tem até um acordo verbal com outro clube, né? Então o cara não tá, sabe? Não... É por isso. E aí, eu acho que até é interessante esse comentário, porque você vê o menino, o Porfírio, o João que entrou, meninos da base, e a gente percebe a diferença. Você vê o menino, ele sabe da situação do Guarani, tá convivendo com isso, vai lá, faz o gol, comemora, e você vê a alegria estampada no rosto dele. Porque é um menino que conhece a história do Guarani, que conhece como funciona, ele conhece a fundo a torcida. Então, para mim, Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, a melhor coisa que aconteceu hoje no jogo foi a entrada desses dois meninos, e foi o gol que fez o Porfírio aí no último minuto do jogo, né? Para mostrar que, às vezes, é muito melhor você trazer da base do que propriamente ficar gastando milhões aí, contratando A, B, C, D, e a gente sabe como é que funciona. O comprometimento é diferente. O comprometimento é diferente. Eu gostei da participação dos dois meninos, tanto do Porfírio quanto do João Marcelo, né, que acabou entrando. Isso. Que foi muito bem, né, assim, e mostrando que, por exemplo, na partida de hoje, deveriam ter começado jogando. Não tenho dúvida. Deveriam. O que faria diferente o Caio Dantas, o Luan Dias, né? O que faria? Então nós vimos aí. Então, para mim, o que ficou de bom para esse dia de hoje foi o gol que esse menino fez e foi a entrada do João Marcelo também, que para mim jogou até melhor daqueles que estiveram dentro do campo, Edu. Vamos então para o craque do jogo, Brusque 2, Guarani 1. O craque do jogo. O moço de Piracicaba, Boris, hein? Que narrou aqui, ainda mais uma grande narrativa. E o craque, hein, Boris? Oi, Edu, aqui no craque, olha, claro, o Guarani não teve nenhum destaque, mas até como apoio, início de carreira, primeira oportunidade, pra mim, Porfírio, o garoto fez o gol, teve personalidade, né? Personalidade do Porfírio. Gol do Porfírio, apesar da derrota do Guarani, eu fico com ele, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande e forte abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, hein? Parabéns, hein, Boris? Olha, esse Porfírio começou na base do Rio Branco de Americana. Será que isso dá alguma inspiração pro Vladimir Catarino? O craque, hein, Catarino? Oi, Edu, ouvintes deste apito final, vou dar meu voto pro Porfírio, garoto que entrou aí no segundo tempo, fez o que ninguém mais no Guarani conseguiu fazer no jogo, né? Um gol.
e até pelo começo de carreira, incentivo ao Porfírio. Meu voto vai para ele. Edu. Muito bem, Porfírio, 2 votos. Começou lá embaixo, no Rio Branco de Americana, no Sub-11, Sub-13, e foi indo. Aí, do Sub-14, 15, foi pro Palmeiras. Do Palmeiras ficou um pouquinho, 15, Sub-17, Sub-17, foi pro Atlético Mineiro. Ficou lá Sub-20, e do Sub-20 do Atlético Mineiro veio pro Sub-20 do Guarani, onde fez 11 jogos o Sub-20 do Guarani. O menino Leonardo Porfírio da Silva, que vai fazer 20 anos no dia 3 de janeiro. Oi, Tigrão, o craque. Como um voto de incentivo à sua estreia no profissional do Guarani, fez um belo gol, abre aí uma esperança a mais para o torcedor bugrino. Porfírio, para mim, pelo gol, pela desenvoltura, pela personalidade, o craque do jogo. Muito bem. O Gleger, e o craque? Porfírio, Edu. Tô com todo mundo nessa. Unanimidade, Porfírio. 19 anos, marcou aos 48. Ele entrou no jogo no lugar do Marlon, né? No Marlon, ele entrou a 14 do segundo tempo, né? E fez um chute que eu vou falar pra você. Pegou de primeira aí uma cacetada. O goleirão nem foi. Vamos lá. 13-9. Já sequência do apito final com a ficha técnica, com a defesa e com o gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, lá em Brusque, Santa Catarina, Guarani com Fred Conte no gol. O goleiro fez a sua estreia. Primeiro jogo profissional de Fred Conte, 21 anos. Veio da base do Vila Nova. Ian Henrique, lateral revelado pelo Guarani. No intervalo entrou o Pacheco no lugar dele. Heitor, depois João Marcelo, 29 segundo tempo. João Marcelo, atacante da base, fez a sua estreia. E Matheus Salustiano completando aqui a dupla de zaga, né? Aliás, a dupla é Matheus Salustiano e Lucas Adel. É que o Alan Al fez uma dobrada na direita, Ian Henrique e Heitor. Depois o zagueiro Matheus Salustiano, Lucas Adel e o Jefferson na lateral esquerda. Depois entrou o Emerson Barbosa no intervalo em seu lugar. Pierre começou como volante, depois o Gabriel Bispo entrou a 29 segundo tempo. Anderson Leite e o Luan Dias para armar, né? São dois volantes, Pierre e Anderson Leite. Luan Dias complementando, na frente Marlon. Depois o Porfírio, que entrou a 14 segundo tempo, fez a sua estreia, menino da base, e o Caio Dantas para complementar. A equipe do técnico Alan Al. O Brusque com Matheus Nogueira, Gabriel Pinheiro, Everton Alemão, Jansson, depois Gabriel Lima, e o Marcelo, depois o Ian Torres, colombiano Ian Torres. O Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato, o ex-ponte, e o argentino Agostinho Gonzalez. Depois Diego Tavares, Diego Matias, o argentino Rodrigo Polero, depois Guilherme Queiroz e o Keké, depois o Dionísio, a equipe do técnico Marcelo Cabo, que um dia dirigiu o Guarani em 2017. O árbitro Tailan Azevedo Gomes, é do Amapá. Tailan Azevedo Gomes. Cartão amarelo pro Guarani, Ian Henrique e Jefferson, os dois laterais, e Marcos Serrato e Diego Matias para o Brusque. Vamos aos gols aqui. Logo a 7 minutos de jogo, um chutaço do Rodolfo Potiguar do ângulo. 1-0 Brusque. Depois, a 24 do segundo tempo, Diego Matias, 2-0. E aos 48, o menino da base, que é também conhecido por Léo Porfírio. Ele fez a sua estreia, já dissemos aqui, e marca o seu primeiro gol a 48, diminuindo. Brusque 2, Guarani 1, público 864 no estádio Augusto Bauer. 864 público, 18 mil de renda. E aqui no apito final, a ficha técnica. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10 mil com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, estava 1-0 e aí 18 minutos o volante Pierre. Vamos lá, de fora da área. Vamos lá, Boris, como é que foi o lance? Na ponta, Heitor já cobrou para Pierre. Carrega a bola livre, pode bater pro gol, pé canhoto, a bomba, espalma, vai atrás da bola e pega de novo Matheus Nogueira. Por muito pouco, o Guarani não empata uma paulada. Segundo o Tigrão, Matheus Nogueira fez a parte dele, né? Goleiro do Brusque. A equipe não, mas o goleirão Matheus Nogueira é o bom goleiro. Vamos ver aqui que é mais. 44. 44, primeiro tempo. Seria também o empate do Guarani. Caio Dantas, artilheiro com 11 gols. Vice-artilheiro da Série B com 11 gols. Tentou na entrada da área. Para Anderson Leite, recolheu, dominou, girou para Luan Dias de primeira, para Caio Dantas, boa bola, vai marcar, bateu, espalma, Matheus Nogueira de novo. Matheus Nogueira salva o Brusque no chute cruzado de Caio Dantas com a canhota. O goleiro foi buscar, Vladimir. Essa levou. Bom, vamos lá, começa o segundo tempo e aí o Emerson Barbosa, lateral esquerdo, ele chutou lá da lateral. Chutou da lateral, estava próximo aí à risca da grande área, um chutaço, cara. Mas segundo o Gleger Zorzin, o Matheus Nogueira, que ele já conhece, trabalhou com ele, fez uma graça, mas foi uma defesa boa. Vendo assim, vamos lá, 16 segundo tempo. Guarani vem para ataque, a tabela, Caio Dantas dominou, tem um Heitor, domina na entrada da grande área, meteu boa, bola para Emerson, linha lateral da grande área, já tá na área, ele bate cruzado, espalma Matheus Nogueira! Uma grande
defesa do goleiro do Brusque. Quando todos aguardavam o cruzamento, o Emerson meteu direto pro gol. O goleirão faz uma grande defesa. Ô, Gleger, Zorzinho, é o que eu tenho, Gleger. Essa última, Edu, apesar de ele ter feito graça, foi uma boa defesa. Pra mim, essa a defesa do jogo. E pra você, Tigrão? Não, Tigrão, pipocou. Queira repetir, por gentileza? Não, de novo deu uma pipocada. Ele falou acompanha o relator, Edu. Acompanha o relator. Tem um probleminha lá, Obrigado. Vamos lá, então a defesa do jogo, 16, o segundo tempo. Guarani vem para ataque, a tabela, Caio Dantas dominou, tem um Heitor, domina na entrada da grande área, meteu boa, a bola para Emerson, linha lateral da grande área, já tá na área, ele bate cruzado, espalma Matheus Nogueira! Uma grande defesa do goleiro do Brusque, quando todos aguardavam o cruzamento, o Emerson meteu direto pro gol, o goleirão faz uma grande defesa, mete pra Bom, fora. daqui a pouco tem o gabarito em público, 864, Brusque 2, Guarani 1, agora 13:18. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Uesco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Brusque 2, Guarani 1. Oi, Gleger, diga pra mim aí qual é o conceito do jogo e melhor do primeiro ou segundo tempo. Eu só vou dar um conceito do jogo. Eu não gostei nem do primeiro e nem do segundo tempo. Conceito ruim. Acompanha, Tigrão, ou não? Jogo ruim. E melhora um pouquinho o primeiro tempo pelo final, os últimos 10 minutos do Guarani. Goleiro Fred Conte fez a sua estreia, né? Veio da Vila Nova, tal, primeiro jogo no profissional. Teve azar também. Primeiro chute, 7 minutos, mas no ângulo, indefensável. O outro também, acho que você falou que não teve culpa. E aí, ô Greger, o que dizer de Fred Conte? Sem culpa nos gols, né? O segundo gol só eu achei que ele poderia ter tido uma ação técnica diferente. Vai ficar com conceito regular porque não teve culpa nos gols. Essa dobrada aqui, Tigrão, Ian Henrique e Heitor, 2 na lateral direita. Defina pra mim, por favor, o conceito deles e se o Alan Al tem que parar com esse negócio de dobrada lá do direito. Tá dobrando, um outro jogo que não, mas desde o derby tá dobrando, Tigrão. Eu acho que é uma boa alternativa. Claro que o resultado não foi aquele que a torcida do Guarani queria. Achei que o Heitor fez um jogo regular e o menino Ian também. Regular para os dois. O Heitor mais adiantado, o Ian vindo de trás. E o Ian, eu acho que só foi substituído no intervalo porque estava com cartão amarelo. Matheus Salustiano e Lucas Adel, a dupla de zagueiros, teve um lance, viu, Grega? Você quer ver só? Foi a 22 do primeiro tempo, estava 1-0 o Brusque, e aí dentro da área, o Brusque ali da área do Guarani, dentro da área, eles ficaram tocando assim, não finalizaram, aí o Matheus Salustiano, um corte providencial. Vamos lá, a dupla de zagueiros. Não gostei, Edu. Vou dar um conceito ruim para os dois. Jefferson, lateral esquerdo, Tigrão. Ele jogou o primeiro tempo, depois saiu no intervalo, entrou Emerson Barbosa. Aliás, o Jefferson levou cartão amarelo, né? Numa jogada, entrou nervoso, reclamou e tal. E o Emerson Barbosa, ele acertou um belo chute aí há 16 minutos. Foi a defesa do jogo que vocês escolheram. E essas e outras aí você defina para mim. Jefferson pelo primeiro tempo e Emerson Barbosa pelo segundo tempo. Jefferson estava fazendo um jogo razoável, apenas razoável, conceito regular, e saiu porque estava amarelado. E o Barbosa, Emerson Barbosa, um chute e gerou a defesa do jogo, belo chute, sem ângulo, de trivela, de 3 dedos, mas depois, para mim, participação direta negativa no gol número 2 da equipe do Brusque. Ele marcou a bola e permitiu a antecipação do seu oponente, no caso aqui o Diego Matias, que fez o segundo gol do Brusque. Então, uma no cravo, uma na ferradura, vamos lá, com boa vontade e regular. Pierre e Anderson Leite, a dupla de volantes inicialmente, e Pierre saiu a 29 segundo tempo, e segundo comentários, Pierre teria errado muitos passes. Oi, Gleger, Pierre e Anderson Leite. Erraram muito, né, Edu? Erraram muitos passes. O Pierre, para mim, conceito ruim. E o Anderson Leite é um jogador que tenta ali uma transição, né? Tentou, mas também errou muito. Mas mesmo pela dedicação e empenho, vai ficar com regular. Olha, o Luan Dias, Tigrão, jogou o tempo todo e ele acertou um chute a 42 do primeiro tempo, raspou. Ele até que chuta bem, Luan Dias, viu? E segundo você, eu acho que aquele lance do Caio Dantas, que ele finaliza no final do primeiro tempo, que o goleiro pegou uma bola rasteira, parece que foi o passe do Luan Dias, foi de calcanhar. Sim. Foi. Então você, por gentileza, o conceito do Luan Dias. Altos e baixos no jogo. Alguns bons lances, de vez em quando dava uma sumidona, desaparecia do jogo, regular. Eu vou fazer o seguinte, vocês ficam aí com o ataque, vocês ficam à vontade. O Zorzinho vai falar Marlon, ou Caio Dantas, ou Porfírio, que foi a grata surpresa, menino fazendo o gol aí. Ou os três, tudo bem. Começa com você, Gleger. Marlon, Caio Dantas e o Porfírio. Bom, eu vou falar do Marlon, Caio Dantas, não gostei, os dois totalmente desconectados com o jogo.
Caio Dantas, apesar de toda a qualidade, a gente sabe que é um dos artilheiros do time aí, do campeonato, mas estava hoje muito desligado. Não gostei, conceito ruim para os dois. E o Porfírio, para mim, o destaque do jogo, pelo que entrou, não só pelo gol, mas entrou querendo, flutuando, correndo. Então eu vou dar um conceito regular para ele. E o ataque, Tigrão? Você fica com qual? Então, Caio Dantas, hoje desaparecido, não produziu nada, a não ser aquele chute que o Matheus foi buscar, né? Pegou muito bem, o Caio Dantas tirou dele, bateu cruzado, Matheus Nogueira fez uma defesa dificílima, fora isso mais nada. Marlon Douglas, meu Deus. Então regular para o Caio Dantas, ruim para o Marlon Douglas, errou tudo que fez dentro do jogo. E o menino leva um conceito bom, o Léo Porfírio, porque bata na fogueira, 19 anos, entra na partida. Sim, tá pipocando, Tigrão, tá pipocando. Vamos parar por aqui, porque é mais um. Tá pipocando. Não sei se... O perfil muito bom. É lá, talvez eu não o consiga... é o sinal lá, tá ruim. É o sinal. Ô Greg, só para registrar os demais que entraram, o Pachecão ele errou no segundo gol, né? E permitiu aí o cruzamento. Bom, vamos direto pro Alan Al, né? Alan Al, por aquilo que ele armou, não teve hoje o Mancini na zaga, Matheus Salustiano e Lucas Adel, aquele zagueirão lá, o Bacelar ficou no banco, promoveu a estreia do goleiro e promoveu a estreia dos meninos, João Marcelo, que entrou no lugar do Heitor, ele abdicou de um lateral para colocar um atacante a 29 segundo tempo, Porfírio entrando, grato surpresa, belo gol. Alan Al, o Greg, você acha que ele continua? Olha, Edu, se vai continuar ou não, aí não dá para dizer, né? Não dá para saber. Claro que tá com rebaixamento e ele tentou, mas não é o único culpado, mas ele tem sim a sua parcela, né? Porque assumiu o time, né? E tem a sua parcela de culpa também. Agora, se ele vai continuar ou não, aí é o critério da diretoria, do Pastana, tem que fazer uma análise, né? Pro jogo de hoje, eu acho que a única coisa que ele erra, para mim, é que ele poderia ter colocado os meninos, como colocou lá o Fred, poderia ter colocado o Porfírio, poderia ter colocado o João Marcelo, né? De início, já coloca de início. Ah, mas vai queimar os meninos. Queimar pra quê? Queimar por quê? Não tem mais o que fazer. E a gente viu aqui, eu particularmente vi, os meninos se movimentando muito mais do que aqueles que foram escalados e que jogaram aí a grande parte do campeonato. Então acho que o único erro dele é esse. Claro que com a derrota não dá para dar um conselho tão bom, né? Porque tentou, ele mexeu, ele mudou, ele fez tudo que tinha que fazer, mas a gente sabe que a limitação técnica é muito baixa. Então, para mim, o único erro dele, vou repetir, foi não ter colocado os meninos de início. E vai ficar com um conceito ruim pelo resultado, o Alan Al, Edu. Quem sabe contra o Ceará, né? Colocou os meninos, seria uma atração aí. Pelo menos pouquíssimas atrações que tem, esses meninos Exatamente. entrando. Ô, Greg, é bom domingo, viu? Boa semana. Valeu, Edu. Um abraço para você, um abraço para o Tigrão e para todos os ouvintes. Valeu. Muito bem. Será que o Tigrão agora me ouve? Me ouvindo, ele tá ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o Tigrão. Oi? Eu não sei. Melhorou. Vamos lá, rapidamente, Alan Al. Sim. Eu penso igual o Gleger. Poderia ter colocado os meninos antes ou até ter começado com eles, leva um conceito regular. Saiu, Tigrão, e você encerra a sua brilhante participação. Um ótimo domingo, boa semana. Muito obrigado, Edu. Um abraço a você e um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Eu conheço o Tigrão, é voz de fome, ele tá com fome, hein? Eu tenho uma fala aqui do Alan Al, atenção, vamos ouvir aqui o técnico Alan Al. Vamos lá, é uma coletiva, breves palavras. Mais uma vez, né? Parece uma coisa repetitiva, mas que vem acontecendo. A gente tem as melhores oportunidades, a gente tem o maior volume de jogo, a gente tem o domínio da partida, mas tem pouca efetividade. Isso vem sendo um erro recorrente, né? Na hora das conclusões, um pouquinho mais de energia na hora das finalizações. Infelizmente, acabamos pagando um preço não só hoje, mas durante toda a competição. De dominar o adversário, de jogar bem, de ter uma postura ofensiva, mas com pouca efetividade. Então a gente sabe que futebol é eficiência, é você superar o adversário no número de gols e não somente no domínio da partida. Mas vamos seguir em frente, continuar trabalhando e já pensar no próximo confronto. É fundamental. O Guarani sempre teve uma tradição de formar bons jogadores, não só
pro clube, né? Mas principalmente para o cenário nacional e internacional. E a gente vem procurando fazer isso desde o começo. Infelizmente não tínhamos a oportunidade de lançar antes pela situação que a gente se encontrava, né? Seria um risco muito grande de queimar alguns atletas e nessa situação que nós nos encontramos, né, cumprindo tabela, as oportunidades elas vão aparecer com maior frequência, inclusive para a próxima partida. E agora se preparar, recuperar, buscar jogar esse último jogo respeitando principalmente, né, a camisa do Guarani, o torcedor e a nós mesmos. Isso aí eu venho falando durante a semana, falei nas últimas entrevistas, o mínimo que a gente tem que fazer é se dar o respeito de fazer o nosso melhor em respeito a tudo aquilo que o Guarani representa, que a torcida representa e principalmente buscar render aquilo que a gente rendeu em outras partidas, né? Infelizmente não temos mais chance, mas a gente precisa manter a nossa maneira de jogar, manter o nosso orgulho e honrar, né? Honrar e respeitar as cores do Guarani. Eu acho que isso tem que estar acima de tudo. Temos que nos preparar da melhor maneira possível, um jogo difícil, dentro da nossa casa, contra um adversário que briga pelo acesso. E volto a repetir a palavra respeito. Eu acho que é fundamental nós fazermos o nosso melhor, a nossa melhor preparação, para que a gente termine de uma maneira respeitosa, principalmente em função do nosso torcedor, em função da camisa do Guarani. A gente sabe da dificuldade do jogo, sabe da dificuldade do momento que a gente vem vivendo, não só dentro de campo, mas fora também. E se preparar, fazer a nossa parte, manter o nosso profissionalismo, se preparar da melhor maneira possível para que a gente possa fazer um jogo digno e principalmente respeitoso ao nosso torcedor e à nossa camisa. Muito bem, técnico Alan. Olha, eu volto em 4 minutos com o Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$ 10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação e IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Falta uma semana para terminar a Série B. Domingo que vem, dia 24, toda a rodada 18h30, mas a penúltima começou na sexta-feira. Operário 1, Mirassol também 1. Tava 1-0 Operário, Pará. Operário com chance matemática de acesso. Mas aí aos 47 o Mirassol empata com o Yuri Castilho. Festa em Mirassol. Mirassol na parada, firme para subir. O público lá em Ponta Grossa, 5.713. Foi na sexta-feira. Sabe que hora começou esse jogo aqui? 16 horas. Gozado, né? E o Operário fazendo aí uma boa campanha. Mas enfim, com esse empate, o Operário tá fora do páreo. Ontem, em Novo Horizonte, começou 17 horas, Novo Horizontino 1, Paysandu também 1, tava 1-0 Novo Horizontino, gol do Giovani, às 7 do segundo tempo. E aí o venezuelano Esli Garcia bateu uma falta lateral, ninguém pegou, empata. Sabe aquela falta que vem da lateral? Passa por um, passa pro outro, talvez tenha dado um toquito, não sei em quem, mas na súmula, Esli Garcia, venezuelano, nos últimos 3 jogos fez um gol. Fez um gol nos últimos 3 jogos, inclusive aqui na Ponte. Agora o gol do Giovani foi uma falha do goleiro também do Paysandu. Que brincadeira, hein? Márcio Fernandes, ele pegou o Paysandu no lugar do Hélio dos Anjos e salvou, hein? Me surpreendeu a performance de Márcio Fernandes. Muito melhor do que estava com o Hélio. O público em Novo Horizonte, 6.618. Para quem tá para subir, o Novo Horizonte não adianta, lá no estádio é só 6, 7 mil no máximo, né? Mas enfim, subindo o Horizontino parece que vai dar uma ampliada e tem que ampliar o seu estádio. Lá em Manaus, mas foi no Carlos Amite, começou 19 horas, Amazonas recebeu Goiás. Amazonas não desce, não sobe, já tinha colocado uma equipe alternativa contra o Guarani, mas à medida no segundo tempo que a coisa foi apertando, o Amazonas foi colocando os titulares. 0-0, o Guarani foi rebaixado. E ontem, o Goiás descarregou para cima do Amazonas. O Irã Lucas, 1-0, Marcão 2-0 Goiás, o Paulo Baia, ex-Ponte. Veio do Primavera para Ponte, aqui marcou 2 gols.
chutava muito, aos poucos foi perdendo a titularidade, foi sumiu e estourou aí no Goiás. E o Rafael Gava fez aí o 4º gol. Só que o goleiro do Amazonas não foi o Fabian Volpe. O Fabian Volpe fechou o gol aqui contra o Guarani. Quem jogou foi o Marcão, que é o titular. O público até que razoável, porque o Amazonas não quer mais nada e tal, 3.200. Com aquele calor de Manaus, tá bom. Ontem à noite no Oba, tá vendo? A Ponte foi jogar com o Vila Nova, não ganhou. O Ituano foi lá e ganhou. Ituano ainda respira, mas dependendo dos resultados, pode ser rebaixado hoje. Situação muito complicada do Ituano. Mas olha só, o José Aldo fez 1-0 pro Ituano e tem sido uma sina, né? O Ituano não sustenta. Depois, a 17 minutos, o muito bom Alisson, que marcou 2 gols na Ponte, empatou pro Vila Nova, 1-1. Aí Luciano Naninho virou 2-1 a 33 do primeiro tempo. Aí aos 36, Leozinho empatou 2-2. 2-2, primeiro tempo. Segundo tempo, James a 10 minutos, gol do Vila Nova, 3-2. Aí o Salatiel empatou pro Ituano, 3-3. Nos acréscimos, Ituano na fita faz o gol, vai pro VAR, tava impedido. Mas não deu 1 minuto, de novo Ituano no ataque e o Vinícius faz o gol da vitória aos 54. Vila Nova 3, Ituano 4. Ontem majestoso, Ponte 0, Sport 4. O Christian Barleta, logo a 7 minutos, 1-0. A TV mostrou desde a origem da jogada, mas todo mundo de primeira tocando. E aí, o lançamento que aconteceu aí pro Christian Barleta nas costas do lateral da Ponte aí, 1-0. E passou a bola debaixo das pernas do Pedrão. Depois, a 23 minutos, o Luiz Felipe, da Ponte, expulso. De novo a mesma fita. Jogador sendo expulso muito cedo na Ponte. Aí, a 33 do primeiro tempo, o Fabrício Domingues faz 2-0. Segundo tempo, o Rafael Thierry, aos 2 minutos, 3-0. E o Fabinho, de cabeça aos 40, 4-0. Sendo que, quando estava 2-0, a Ponte com a menos, aí o Brigatti, ele tirou o Elvis e colocou aí o volante Hudson, né? Lucas Lima, queria lembrar. Lucas Lima, ele deu 2 assistências, deitou e rolou no jogo e teve mais um passe que ele deu que o Castro acabou cortando, mas seria outro gol do Sport. Lucas Lima, ex-Santos e Palmeiras, jogou muito ontem. Bom, você curtiu aqui, Brusque 2, Guarani 1, sendo que o Rodolfo Potiguar, a 7 minutos, um chutaço no ângulo, 1-0 Brusque. Depois o Diego Matias fazendo 2-0 a 24 segundo tempo. E aos 48 a surpresa aí, o Léo Porfírio, o garoto da base, atacante, entrou e marcou aí, diminuindo para o Guarani. Tá, Brusque 2, Guarani 1, público 864. Na Vila, Santos e CRB, o Santos já é o campeão. Festa na Vila. E às 16 horas, Chapecoense Coritiba. A Chapecoense tá no rolo também. Mas é o seguinte, gente, o Coritiba vem de 2 derrotas. E já começou a dispensar. Entre eles, Aleph Manga. Lembram-se de Aleph Manga? Bom atacante, já foi embora. Imagine o fim de feira como é que tá no Coritiba. E a Chapecoense, se ganhar, garante a permanência. Amanhã tem, 21 horas, Botafogo de Ribeirão Preto. E Avaí, lá no Santa Cruz, 21h45. No Castelão, Ceará e América Mineiro. O Ceará saiu do G4 com a vitória do Sport. O Sport é o quarto colocado com 63. Em quinto, o Ceará 60 vai jogar. Em sexto, o Goiás com 60 sonhando. Se o Ceará ganhar amanhã do América Mineiro, aí volta para o 4º lugar e o Sport vai para quinto. Porque dá empate 63 pontos, 63-63, mas aí número de vitórias vai dar 19 do Ceará contra 18 do Sport. E se o Ceará ganhar, o Goiás sai fora do páreo. Lembrando que o Santos está com 68, em segundo o Mirassol 64, em terceiro o Novo Horizontino também 64, bombeando o Novo Horizontino. Tá dando milho. Novo Horizontino tá dando milho. Deixa eu ver aqui na última rodada quem pega quem aqui.
O Mirassol recebe a Chapecoense. E o Novo Horizontino, Cedu? O Novo Horizontino... Onde é que tá o Novo Horizontino? Vai pegar o Goiás, em Goiânia. Então, se o Goiás estiver no páreo, vai ser difícil pro Novo Horizontino, hein? Vai ser difícil. O Goiás ganhou os últimos 6 jogos. Reação tardia. É mole? Parte de baixo. Botafogo, 14º com 42, já escapou. O rolo começa na 15ª para baixo, Chapecoense tem 41. 16º, CRB 39. Chapecoense e CRB vão jogar. 17º, Ponte 38. Primeiro na zona. 18º, Ituano 37. Brusque agora tem 36, Guarani 32. Guarani já é o último colocado. E tem o jogo contra o Ceará, mas vai terminar como último. Vamos lá, Brusque também rebaixado. Ituano, 37 é o seguinte, o Ituano tem que torcer para que a Ponte... Não, o Ituano tem que ultrapassar 2 clubes, tá? O que acontece? O CRB, nos 2 jogos que lhe restam, pode só fazer 1 ponto. E o Ituano, na última rodada, tem que ganhar do Amazonas em Itu. E a Ponte não pode ganhar do Avaí. A Ponte não pode ganhar do Avaí. O CRB... digamos, perde para o Santos e empata com o Operário, lá em Maceió. O Ituano ganha do Amazonas, tudo bem, quem desce é o CRB. E a Ponte também. Situação difícil do Ituano, né? Vamos lá, a Ponte é o seguinte, ela torce contra o CRB e, se possível, colocar a Chapecoense no rolo. Se a Chapecoense empatar hoje, então ela escapa e a Ponte, então, só tem o CRB para tentar ultrapassar. Então... aí é o seguinte, tem que torcer pro CRB perder ou no máximo empatar com o Santos. Aí vai dar 40 pontos, CRB. Aí, contra o Operário, o CRB também no máximo empate. Terminaria com 41. A Ponte, se ganhar do Avaí, de 38 vai a 41 e 11 vitórias. O CRB, nesse exemplo, terminaria com 41 e 10 vitórias. Então a Ponte, por uma vitória, conseguiria ultrapassar o CRB. Mas é aquilo que eu tenho conversado com os amigos. Essa partida CRB e Operário, na última rodada, faz toda a diferença. Rei Pelé, Hélio dos Anjos no banco, treneiro do CRB. Eu vi uns pedaços do CRB, achei uma equipe comparada com o da Ponte. É uma equipe que tem muito mais alternativa, mais conjunto, que a Ponte tá um horror, né? Tá um horror. Ganhar do Avaí já é um sufoco. E o CRB, esse jogo é que faz a diferença. Se a Ponte chegar com vida até a última rodada, né? O CRB, agora a Ponte pode ser rebaixada. Ainda hoje, né? Hoje. Se a Chapecoense ganhar e... se empatar. Chapecoense, se ela empatar com o Curitiba, e se o CRB ganhar do Santos, a Ponte é rebaixada hoje. É muita conta, né? Dá um trevo na cabeça do ouvinte. Olha, a última rodada, domingo que vem, dia 24, 30, Avaí, Ponte, Guarani e Ceará, Goiás e Novo Horizontino, Mirassol e Chapecoense, Ituano e Amazonas, América Mineiro e Brusque, CRB e Operário, Coritiba e Botafogo, Paysandu e Vila Nova, Sport e Santos. Olha, Brasileirão é o seguinte, nós tivemos ontem jogo atrasado, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, lá na Arena da Baixada, o Coelho fez o gol a 27 do primeiro tempo. Gol do Atlético, gol do Furacão. E o Furacão saiu do Z4 e foi para a 14ª posição com 37 pontos. Olha, o Botafogo é líder com 68. O Palmeiras é vice com 64, diferença de 4. E o Fortaleza está com 63,63, grande campanha. 5 a menos que o Palmeiras e 1 a menos, aliás, 5 a menos que o Botafogo, a menos que o Palmeiras e o Fortaleza. Vamos aos jogos deles. É o seguinte, na quarta-feira volta o Brasileirão. É feriado, consciência negra, Corinthians e Cruzeiro vão jogar às 11 horas na Neoquímica, quarta-feira, hein? 16h30 da quarta-feira tem Bragantino e São Paulo. 16h30 Atlético Paranaense e Atlético de Goiás. 16h30, Criciúma e Vitória.
18 horas, Bahia e Palmeiras. 19 horas, Grêmio e Juventude. 19 horas, Cuiabá e Flamengo. 21h30, Atlético Mineiro e Botafogo. Na quinta-feira, Vasco e Inter. Na sexta, Fluminense e Fortaleza. Então, o líder Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro. É em Minas, é portões fechados devido aos acontecimentos na final da Copa do Brasil, aquele horror lá na Arena MRV, tá? Aqui é portão fechado. Eu não reparei ainda, bom, não pode ser na MRV, mas não sei se vai ser no Mineirão ou no Independência, tá? O Palmeiras joga mais cedo, 18 horas, lá em Salvador, Bahia e Palmeiras, diferença de 4 pontos. Botafogo e Palmeiras, Bahia e Palmeiras, 8 horas, Botafogo vai entrar em campo, já sabe o resultado do Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. E o Fortaleza pega na sexta-feira só, o Fluminense no Rio de Janeiro. Olha, zona de rebaixamento, Juventude, Bragantino, Cuiabá e o Atlético Goianiense. Cuiabá e Atlético já estão bem adiantados, né? Juventude e Bragantino, por enquanto. Quem diria, hein? Bragantino com toda a estrutura e tal. O Red Bull Bragantino tem sangue, né? Tem sangue estrangeiro e do bom, né? Mas se descuidou. Lembrando que na Série C foram rebaixados. Aliás, subiram da C para B. Subiram da C para B, Volta Redonda, Atlético, Remo e Ferroviária. Volta Redonda, Atlético de São João del Rei, Remo e Ferroviária, os novos integrantes da Série B o ano que vem. Subiram da D para C. Da D para C. Vão disputar a Série C ano que vem. O Retrô, que foi o campeão de Pernambuco, campeão da Série D, Anápolis, Itabaiana de Sergipe e o Maringá do Paraná. Então o Retrô, Anápolis, Itabaiana e Maringá vão disputar a Série C, subiram da D para a C. Olha, a Série C, o ano que vem, como é que está, senhor Edu? Até o presente momento, a Série C do ano que vem está assim, olha. Na Paraíba tem o Botafogo, de São Paulo tem São Raimundo e Guarani por enquanto, do Rio Grande do Sul, Ipiranga e Caxias, do Paraná tem Londrina e Maringá, de Pernambuco, Náutico e Retrô, de Alagoas tem o CSA, de Santa Catarina, Figueirense e Brusque rebaixado, Minas Gerais, Tombense, de Sergipe tem Confiança e Itabaiana, Itabaiana subiu da D para a C, do Rio Grande do Norte tem o ABC, do Ceará tem o Fortaleza e de Goiás tem o Anápolis. Estão faltando aqui 2 clubes que serão rebaixados da Série B por enquanto, Ituano e Ponte. Poderemos ter 4 paulistas na Série C do ano que vem. Eliminatórias sul-americanas na terça-feira, rodada completa com 17 horas Bolívia e Paraguai, 20 horas Colômbia e Equador, 21 horas Argentina e Peru, 21 horas Chile e Venezuela e 21h45, terça, hein? Terça, 21h45, em Salvador, Arena Fonte Nova, Brasil e Uruguai. Lembrando que esse mês tem final da Sul-Americana e tem da Libertadores. Dia 23, sábado que vem. No próximo sábado, dia 23, em Assunção, no Paraguai, Racing e Cruzeiro, Sul-Americana, final. E no dia 30, sábado também, final da Libertadores, no Monumental de Núñez, Atlético Mineiro e Botafogo. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos, triste página do futebol campineiro, hein? Hoje, Brusque 2, Guarani 1. Quem narrou foi Boris, Tigrão comentou, Gleger comentou, Catarino também nas reportagens. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Pedro Piscinato e Danilo Capucci. Pessoal, é o seguinte, a todos uma ótima semana. Macaca ontem, hein? Que vergonha, hein?
4-0 pro Sport e tá no rolo. Bom, vai ser uma semana tumultuada e domingo que vem a última rodada da Série B, seja o que Deus quiser. Muito obrigado você no YouTube nos acompanhando aí, um ótimo domingo, ótima semana. Você em FM 85,7, muito obrigado também. E nos diversos aplicativos, tá bom? Uma ótima semana e parabéns a Walter Sena, nosso diretor de jornalismo, aniversário do Walter Sena. Parabéns pro Sena. Pedrão Piscinato, muito obrigado, viu? Gil Kleber no comando, obrigado, Gil. Ótima semana pra vocês. Domingo que vem. Ai, meu Deus do céu, eu volto. Se Deus quiser. Ouvindo o Rádio Bandeirante.